Boa noite, bem-vindos à Quinta da Bola, uma quinta-feira que teve sorteio da Liga dos Campeões, sortes diversas para as três equipas portuguesas em competição. Houve também a Seleção Nacional, foram conhecidos os escolhidos por Fernando Santos. Há um folhetim no futebol europeu que tem como principal protagonista Cristiano Ronaldo, que tudo indica estará de saída da Juventus para se juntar ao Manchester City de Pep Guardiola. Na Liga Conferência, as duas equipas portuguesas em competição não resistiram, no caso do Paços de Ferreira, ao poderio do Tottenham e, no caso do Santa Clara, a maior experiência internacional do Partizan de Belgrado. Ficam pelo caminho, tiveram presenças agradáveis nesta fase prévia e seguramente que, como clubes, também cresceram e alargaram horizontes, e isso também é importante. Bom, para falar de tudo isto e do que mais vier à conversa, esta noite em estúdio, tenho a grata presença de Fernando Guerra, Jorge Castelo, Pedro Henriques e Litos, um painel de luxo para esta emissão que marca também o retorno a um formato mais habitual nesta Quinta da Bola, que já entrou na sua 10ª temporada. E depois, também via Skype, vamos ter participações de Vítor Serpa e Fernando Seara e um pouco mais tarde de José Eugénio Dias Ferreira. Portanto, aqui razões mais do que suficientes para ficar desse lado e fazer connosco esta caminhada de 110 minutos pela Quinta da Bola. Sorteio da Liga dos Campeões, vamos começar por aí. De sortes diferentes para Benfica, Sporting e Porto. O Sporting com um sorteio mais facilitado, o Benfica com dois pesos pesados pelo caminho e depois um adversário mais acessível, e o Futebol Clube do Porto, este ano calhou-lhe a fava, de facto uma série equilibrada, forte, em que o Porto vai ter que puxar pelos galões para poder aqui seguir em frente. Fernando, a sorte nestas coisas ainda conta alguma coisa e temos aqui de realmente sortes diferentes e abordagens diferentes para as três equipas portuguesas. Sim, boa noite, é verdade, mas quem quer estar entre os melhores tem que jogar com os melhores, e temos que nos habituar a isso e temos que ter essa mentalidade. Nós olhamos para os grupos e em teoria o Sporting é o que teve, ou que terá, ou que poderá ter, digamos, a tarefa mais facilitada. Se é que facilidades é coisa que não existe na Liga dos Campeões. É o menos difícil, se calhar. Sendo difícil. Agora, em relação ao Futebol do Porto, há aqui uma coisa engraçada. Aqui no consulado do Sérgio Conceição, é a terceira vez que vai apanhar o Liverpool. Chegou aos quartos de final, aos oitavos de final, portanto já não é um parceiro de grupo, não é numa novidade. E creio que das duas vezes bons desempenhos do Futebol do Porto. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Eu não quero dizer que o Porto vai agora eliminar o Liverpool, não é nada disso. Mas que ainda há pouco tempo o Sérgio Conceição disse que o Futebol do Porto nos últimos anos tem sido o porta-estandarte do futebol português na Europa. Portanto, e nós aqui já variedíssimas vezes também falámos sobre isso. O Futebol do Porto conseguiu esse estatuto de equipa da Liga dos Campeões, portanto tem essa mentalidade. Portanto, é difícil, mas com o Atlético de Madrid, talvez, e com o Milan é que o pote 4 é que baralhou um bocado isto, mas eu creio que até em relação à participação do ano passado o Porto teve com o City na fase de grupos, depois eliminou a Juventus e depois foi eliminado pelo Chelsea nos quartos de final, mas, digamos, a este nível é aceitável. Portanto, o que eu quero dizer com isto? O Porto já é uma equipa, por direito, uma equipa de Liga dos Campeões. Portanto, temos que acreditar que, com muita dificuldade... E olhando para este grupo B, eu acho que não houve nenhum treinador que saísse a rir-se deste sorteio, porque todos eles têm consciência das dificuldades que os adversários vão colocar. Claramente. E nós também já aqui falámos que, por exemplo, as outras equipas
Se lhes perguntassem com quem é que vocês não querem jogar, o Porto seguramente era uma delas. Não, com o Porto não. O Porto é uma equipa chata para os adversários, é uma equipa, lá está, é uma equipa já que se habituou a jogar na Liga dos Campeões e gosta de jogar na Liga dos Campeões. Portanto, vamos ver, temos que acreditar. Em relação ao Benfica, se me permites, há aqui uma curiosidade para quem acredita nestas coisas. Há um grupo difícil, também, tão difícil quanto o do Porto. A única diferença poderá ser no tal pote 4, o Dinamo de Kiev e o Milan, mas enfim. Agora, há aqui coisas engraçadas para quem acredita nestas coisas. Nós estamos no ano 2021. Faz este ano 60 anos, se eu não estou a fazer mal as contas, que o Benfica ganhou a primeira taça dos campeões europeus. Sim. Com o Barcelona. Num jogo que era um Barcelona do outro mundo. O jogo ficou conhecido como o jogo das duas traves. Houve um remate de Barcelona que bateu numa, bateu noutra e não entrou. Mas ela está. Os espanhóis falam o partida de los dos palos. É? Sim, foi. Mas a verdade é que o Benfica ganhou, foi campeão europeu. Às vezes, quem sabe, o destino tem destas coisas. Agora já não é o Barcelona do Messi, é o novo Barcelona, é o Barcelona do Koeman. E o Benfica, depois desta eliminatória com o PSV, em que o Rui Costa teve o cuidado de dizer que os jogadores fizeram história, e o Benfica precisa para honrar, por respeito ao seu passado, precisa de reentrar nestes diálogos entre grandes. Portanto, também, não sendo fácil, também não é impossível. E para terminar, o Sporting, que é, sendo o grupo teoricamente mais fácil, mas eu estou com muita curiosidade em relação ao Sporting deste ano, e que nós dissemos isso. É o grupo mais fácil, mas o Sporting não tem nenhum jogo fácil. Exatamente, porque é um grupo muito equilibrado e mais. O Ruben Amorim falou nisso no início da época, que a equipa na Liga dos Campeões é um novo teste, é um novo desafio, e nem ele tinha uma resposta para dar, não sabia como é que a equipa iria reagir. Agora, duas frentes, Campeonato Nacional, Liga dos Campeões. Portanto, há uma incógnita, nós olhamos para os adversários e queremos acreditar que o Sporting tem boas possibilidades, mas o último exemplo que temos do Sporting para os europeus é com o Las Klins, que aconteceu com aquilo que aconteceu. Portanto, eu fico-me por aqui, mas porque de facto é grande incógnita. Os outros já sabemos que a sua história, a sua experiência em grupos muito fortes, mas temos de acreditar. E no Sporting também acreditamos, mas com esta dúvida, como é que o Sporting... Isto é uma novidade para esta equipa do Sporting, uma equipa jovem, uma equipa cheia de vontade, com muita qualidade, mas é um desafio que se coloca e que eu estou muito interessado em ver como é que eles vão conseguir responder e, sobretudo, responder positivamente às duas frentes. Jorge, tu em relação a isto, é de facto uma dúvida pertinente, esta de saber como é que o Sporting vai reagir a jogar na Champions e jogar no Campeonato Nacional. No passado teve uma vida mais facilitada nesse aspecto. Tu estiveste no Sporting numa altura também de grande fulgor europeu. O Sporting com este grupo tem possibilidades de pelo menos meter muitas fichas na Liga dos Campeões, pensando que pode chegar aos oitavos de final? Ora, boa noite a todos. Eu diria assim, o Sporting Clube Portugal teve um ano para se preparar para a entrada na Liga dos Campeões. Teve um ano. Isto foi importante, porque teve um ano para preparar uma equipa com a coesão, com a organização do clube, com um treinador em que lidera bem um grupo, com uma equipa que joga bom futebol. E, portanto, o Sporting, na última época desportiva, que fez uma excelente época desportiva dentro daquilo que é o nosso quadro nacional, teve um ano para se preparar. E, portanto, o Sporting tem aqui uma vantagem, que é teve esse ano para se preparar, não houve grandes mexidas, esperemos que, como diz o Ruben Amorim, não perca muitos jogadores, caso essa seja essa a possibilidade, e depois vai entrar numa situação em que, o Fernando já disse, que os jogos vão ser repartidos, os pontos vão ser muito repartidos. Ou seja, nós podemos enquadrar esta questão dos grupos mais fortes ou menos fortes, mas é interessante que mesmo os grupos que teoricamente são menos fortes,
os pontos vão ser muito mais repartidos e, portanto, ao serem mais repartidos, muita coisa, mais imprevisibilidade pode vir a acontecer. Agora, quando estive no Sporting, tive essa possibilidade de estar no Sporting, tivemos alta densidade competitiva, porque estivemos em muitas frentes. E sentimos alguma dificuldade, como qualquer treinador sente, naturalmente, que era ter uma equipa que pudesse ser muito competente para as várias competições. E eliminaram o Manchester City? Sim, na altura de Manchester City. E depois caíram frente ao Atlético de Bilbao do Bielsa. Atlético de Bilbao, do Bielsa. Eu não gosto de dizer muito isso, mas ali o Pedro Henriques, não sei se comentou esse jogo, mas aquele jogo em Bilbao foi uma vergonha enorme, principalmente para mim, porque eu fui à reunião de manhã e no outro dia o Pedro Henriques estava a recordar aqui no programa que quando nós estamos já nos quartos de final, nas meias finais, aquilo é um assombro em termos de UEFA, dirigentes, como é que o árbitro vai conduzir o jogo, etc. Estamos numa reunião de cerca de meia hora e tal, em que está de um lado uma equipa, está ao lado da outra, e o árbitro faz uma coisa que eu acho que é bastante positiva, quer dizer assim, olha, eu vou arbitrar, este vai ser o meu critério. E o critério, para mim, foi das piores coisas que aconteceu, que ele disse logo, entradas por trás, nem que seja no primeiro minuto, cartão amarelo. Bom, e isto estabeleceu-se uma coisa interessante. Foi como é que se podia levar esta informação para os jogadores ou não se devia informar os jogadores. Porque isto condiciona o jogador. Ora, quando um árbitro inglês diz assim, olha, entradas por trás é logo, na primeira. E então nós decidimos, a equipa técnica decidiu dizer aos jogadores, atenção que o árbitro disse isto de manhã. E, portanto, vamos ter algum cuidado. Nós fomos daqui com 2-1 de vantagem, e claro, com 2-1 de vantagem é sempre uma vantagem, mas nessa altura o gol fora poderia valer, em caso de empate, poderia valer a dobrar. E eu convido todas as pessoas para ver os primeiros 10 minutos em que o Atlético de Bilbao fez ouvidos mocos àquilo que o árbitro disse na reunião, e nós, patinhos, parvos, estúpidos, andámos a fazer aquilo que o árbitro tinha dito que ia fazer. E eu lembro que o primeiro cartão amarelo é ao nosso ponta de lança, ao holandês, que entrou, que já tinha levado 3 entradas do central por trás, e a primeira que ele fez, zangado, logo cartão amarelo. E, portanto, o primeiro cartão amarelo até foi nosso. E, portanto, é só para... Estas questões são engraçadas, depois de ver isto um pouco mais ao longe, sem qualquer tipo de patriotismo, nem defesa dos nossos pergaminhos, mas agora, voltando à vida normal que é hoje, e por isso é que estamos agora... Foi o mais normal possível depois de um ano e tal, sem podermos ter estado aqui. Eu olho para este grupo do Sporting e acho que isto é uma repartição de pontos muito interessante, que o Sporting pode tirar proveito, porque vai ser aquela coisa de um ganha, o outro empate, o outro perde, e assim assado, e vai ser tão emocionante, se calhar, como outros grupos, que nós, do ponto de vista teórico, que é os grupos do Porto e do Benfica, porque nós já imaginávamos que o Porto e o Benfica não iam ter um sorteio fácil, não iam ter. Agora, como disse o Fernando, e tem razão, o Porto já tem... Até o porta-tarimba nestas coisas, e vai ser muito interessante que o Benfica, a jogar contra um Bayern e um Barcelona, tem que mostrar os seus argumentos também, não é? Porque isto não é só ganhar ao Spartak e ganhar ao PSV. Agora estamos na universidade, meu amigo. Agora, meu amigo, vamos fazer esses jogos, e com a densidade competitiva que vai ser obrigatório. E aí, meus amigos, ainda bem que existe densidade competitiva. É uma das coisas que eu acho muito estranho, que os treinadores, e aqui os treinadores estejam sempre a dizer densidade competitiva, mas ainda bem que existe essa densidade competitiva, porque se não houvesse é porque não estavam nas competições. E ponto final. Não vale a pena chorar sobre leite derramado, que isso não tem história nenhuma. Pedro, eu hoje vou
Eu normalmente faço perguntas, sobretudo sobre arbitragem. Hoje não vou fazer isso, hoje falaremos de arbitragem, seguramente, mas também porque será um desperdício que o teu conhecimento sobre futebol não seja também alargado para os outros aspectos do jogo, para os outros departamentos do jogo. Portanto, é um sorteio suave do Sporting, ou é um sorteio em que o Sporting vai ter que estar ao seu melhor nível para se bater e ultrapassar um Dortmund, que é uma das melhores equipas da Alemanha, sem dúvida, um Ajax que tem dominado o futebol holandês e que mesmo nas competições europeias tem andado e tem-se portado muito bem, um Besiktas que, especialmente em casa, é sempre uma equipa bastante difícil. Boa noite. Em primeiro lugar, é um sorteio espetacular para as 3 equipas, porque vamos ter 9 jogos de altíssima qualidade em Portugal. Portugal passou para 5º no ranking. Ainda hoje, na página do Instagram, o Pedro Proença colocava exatamente isso, como Presidente da Liga, a realçar a nossa Liga nesse aspecto. E, portanto, é isso que nós queremos. Eu ficava era triste, muito honestamente. Eu sei que desportivamente pode ser mais apetecível. O Xerife e os Malmos, etc. por aí fora. Não, isto é que é espetacular. E é por isso que nós e que os clubes lutam quando estão nos campeonatos e querem ser campeões, para além de acumular o título. E, portanto, eu acho que é do melhor que pode acontecer. Foi espetacular este sorteio. Ainda bem que estão estas equipes. Ainda bem que havia aquele pote 2, fantástico, que tinha que calhar tanto às equipas do 1 e do 3, onde estava o Sporting e o Porto e o Benfica. E, portanto, posto isto, eu acho que a grande novidade que vai acontecer, eu estou a desviar da questão do Sporting, mas estou aqui a englobar, é que como é que para já Sporting, Benfica e Porto vão ter uma coisa que eu acho que é espetacular. São os 3 principais candidatos ao título, não vejo o Braga este ano a poder se intrometer, isto é a minha opinião, e eles vão estar em pé de igualdade em setembro, outubro, novembro e dezembro. É que vão oscilar entre aquilo que é o campeonato e as outras competições e aquilo que é, neste caso, a Liga dos Campeões. E isto vai colocar uma diferença, por exemplo, em relação ao campeonato anterior. E acho que isso é uma mais-valia. E com isto passa exatamente para aquela questão do Sporting. Para mim, mais do que estar a olhar para o Dortmund, para mim é o favorito, eventualmente, e o Sporting, Ajax e Besiktas acho que poderão estar no mesmo patamar, mais que olhar para o grupo, a minha dúvida tem a ver é como é que este Sporting, com tanta qualidade que tem de jogadores e de jogo, vai reagir a esta novidade. A começar já pelo princípio, como é que vai reagir a jogar dia 10, 11 ou 12, recebendo o Porto, dia 14 ou 15 na Champions League e depois dia 18 ou 19, ok, é um adversário teoricamente menor, ou um Estoril. E isto é que vai ser para mim a grande novidade em relação ao Sporting, porque o Porto a gente conhece a matriz, o ADN, o Benfica de alguma maneira também sabemos o que vai fazendo, embora, enfim, os últimos anos não tenham sido tão positivos nesse aspecto, mas o Sporting para mim é que é a grande novidade, este Sporting que respira saúde, este Sporting tem um treinador, como já foi aqui dito, fantástico ao nível da liderança, com um caráter extremamente positivo. Claro que a referência que temos do ano passado, certa referência, não foi boa, mas também apanhou exatamente o Sporting que teve que se isolar no Algarve e estava com problemas de Covid e, portanto, foi também de alguma maneira uma situação um bocadinho estranha. Portanto, eu vejo neste grupo claramente um Dortmund, em teoria um bocadinho acima dos 3 e depois Sporting, Ajax e Besiktas a poderem claramente competir. Já agora fazendo aqui o upgrade, que eu sou rápido, passo já para em relação àquilo que é o Porto. Eu acho que o Porto tem aqui uma característica muito especial neste grupo. Pode ser primeiro e pode ser último. Acho que é isto que vai acontecer neste grupo, ou seja, acho que é um grupo das três equipas portuguesas, acho que é o grupo mais equilibrado e acho que o Futebol Clube do Porto pode ter esta característica, pode ser primeiro só o último. A minha dúvida é qual vai ser o Porto dia 1 de setembro e isto é que pode ser fator da diferença. O Porto 31 de agosto e de 1 de setembro, que é que jogadores chaves podem ser, porque tem sido a equipa que mais, entre aspas, tem criticado, e com alguma razão, e reclamado desta questão de poder vir a perder os jogadores. E eles sentem que há ali 2 ou 3 jogadores que estão a ser, neste momento, cobiçados e apetecidos. E isso é que pode fazer a diferença para um Porto que tem um ADN claramente de Champions. O Benfica, no meu ponto de vista, está no grupo mais difícil. Quem perceber pouco ou nada, olha para ali e diz que sim, claramente, o Barcelona e Bayern de Munique, enfim, em primeiro e segundo lugar, e o Benfica, no meu ponto de vista, terceira equipa perfeitamente colocada. Também não sei que Barcelona é este. Quais são as feridas que o Barcelona vai lamber com a ausência do seu filho pródigo, que é o Messi. Nem o Barcelona sabe. E nem o Barcelona sabe, se calhar. E é aí que um Benfica que está motivado, que tem, no meu ponto de vista, uma equipa e que está a acertar aqui alguns aspectos de equilíbrio dentro da própria equipa, pode ser aqui até um outsider, correndo entre aspas por fora e fazer, entre aspas, uma gracinha. Nós sabemos que uma certeza nós vamos ter, o Benfica, Porto e Sport, acho que vão fazer pontos na Champions, cada vitória dá 2,8 milhões, não é o menos. É lógico que
o passar aos oitavos de final dá 9,8, se não estou em erro, de milhões, que é também um valor bastante... 9,6 milhões, peço desculpa, 9,6 milhões, mas eu acho que o fundamental é isto. Temos aqui 3 equipas que estão em grupos que não são fáceis, vamos ter aqui jogos de alto rendimento, de alta qualidade, e vamos ter 6 semanas com 2 dias, terça e quarta, brilhantes, quer dizer, é o melhor que a gente pode estar a ver. Estava aqui agora a tirar, uma jornada, 2 jornadas em setembro, depois uma em outubro, novembro, portanto vai ser fantástico. Acho que vamos ter aqui noites fantásticas, e para quem gosta de futebol é isso que se quer. Eu não queria nada com os xerifes, nem com todo o respeito, nem os maus. Isto é que interessa. Se perderem, perdem, se forem eliminados, são, mas isto é que vai projetar as equipas, projetar os jogadores, projetar o nome de Portugal, e isso só é possível atualmente, não é com a nossa liga internamente, nem as outras ligas, os ingleses, etc. É a Champions League. Muito bem. Litos, o Sporting tem difícil o Dortmund e o Besiktas, o Ajax é fácil. Tu que o digas, que jogaste duas vezes com o Sporting contra o Ajax nas competições europeias e ganhaste as duas. Ganhaste em casa e ganhaste fora. Boa noite, Zé. Boa noite a todos. Olha, isto dá a sensação, até por este sorteio que existiu e pela dificuldade que está neste grupo de Benfica Futebol do Porto, dá a sensação que o Sport já tem a obrigação de seguir em frente, não é? Mas não é. Nós conhecemos as dificuldades que vão existir, até por aquilo que é a inexperiência do Sporting nestas competições, aquilo que é muitos destes jogadores não estarem habituados a este tipo de competição, mas também pode ser uma mais-valia. Esta inexperiência que pode levar a que haja os jogadores aproveitarem os momentos, não é? Porque percebem que estão numa monta extraordinária, que ainda muitos deles ambicionam chegar, e nós sabemos também, o Pedro focou aqui na procura pelos jogadores das possíveis saídas do Futebol do Porto, mas o Sporting está na mesma situação, que não sabe o que é que vai acontecer até o fecho do mercado. E isso pode também criar aqui algum dissabor ao seu treinador, porque percebemos que há aqui um ou outro jogador que não há forma de os substituir. Mas não deixa de ser aqui interessante para esta equipa do Sporting, porque percebemos, mesmo estando num grupo dito mais acessível, embora com jogos extremamente difíceis também, pode haver aqui uma janela desta oportunidade de poderem fazer história. Porque nós, à partida, eu até tenho sido desses que tenho invocado sempre essa minha posição, que acho que o Sporting, independentemente daquilo que possa vir a fazer na Liga dos Campeões, nós estamos à espera que houvesse até um grupo mais difícil, com equipas mais difíceis, mas estas continuam também a ter a sua importância, era que, achava eu, provavelmente, não deixando de aproveitar estes momentos, estes jogos que são importantes, de se valorizarem e dignificarem o clube, mas que, na minha opinião, direcionava mais para o campeonato, que se conseguisse o tal bicampeonato, seria uma coisa, penso que desde 1953, não é? 54. Isto seria fantástico para o Sport, e até por aquilo que os danos que poderia causar nos rivais. Eu continuo a achar que o Pedro há pouco tocava neste ponto desta competição a meio da semana durante 3, 4 meses. Eu não sei se qualquer uma destas equipas, com o decorrer dos jogos e aquilo que poderá ser o não pontuar ou ter uma pontuação que não lhe permita chegar além e à fase seguinte, se não se começam a direcionar para aquilo que é... Isso é muito dinheiro, cada jogo. Pois, eu sei, mas também percebemos que ser campeão dá diretamente acesso à Liga dos Campeões, são 40 milhões. Para uns, para outros nem tanto, não é? Para o Sporting não foi tanto, não é? Mas não sei se isso não passará a existir, porque nós já tivemos no passado recente treinadores que se direcionaram para o campeonato e não tiveram muito interesse, e até que não me lembro quais seriam os grupos naquela altura. Não está aqui o André Pipa, mas eu lembro a frase que ele diz normalmente, aqui atribuída ao Jorge Jesus, que disse, em relação ao jogo da Champions, importante é o Eurocup. Eu acredito que com este grupo do Benfica, o Jorge Jesus, conhecemos o Jorge Jesus, vai se empenhar completamente nestes jogos, porque se ele conseguir seguir em frente a história, independentemente de se falar do Barcelona, que não está tão forte, é o Barcelona, com investimentos tremendos, e quando nós fazemos essa diferença em relação ao campeonato português, que são os 3 grandes, e há aqui um fosso muito grande em termos de investimento, em relação a estas equipas de qualquer um, eu nem digo, mas o Dortmund também acho que tem um orçamento quase o dobro do Sporting, mas falando destes do Benfica e do Futebol do Porto, há aqui orçamentos estrondosos.
Isto faz diferença, quer se queira, quer não. Nós sabemos daquilo que pode ser a atitude dos jogadores portugueses, das equipas portuguesas, chegar até frente a estas grandes equipas, e acredito perfeitamente que o Futebol do Porto, o Benfica e o Sporting vão-se agarrar a tudo isto, a todas estas possibilidades de poder fazer história. Mas percebemos que isto é um fosso muito grande de investimento e dos jogadores, porque existe. Agora, nós percebemos que o Futebol do Porto tem sido sempre a sua forma de estar nesta competição. Eu não vou dizer que os outros não a levam a sério, mas eles agarram-se a isto até para fazer dinheiro. E percebemos também das dificuldades que todos atravessam, mas nos últimos tempos o Futebol do Porto tem tido grande dificuldade. E o Benfica vai ser igual. Não tenho qualquer dúvida que o Jorge Jesus vai se agarrar. E os próprios jogadores. E nós temos falado sobre isso, que há jogadores, o Sr. Fernando Guerra insiste muito nisso, e o professor. Há jogadores que vieram para o Benfica também para se projetarem e se valorizarem nesta Liga dos Campeões, que não vai ser a nível interno que vão ter essa possibilidade de poderem alcançar outros clubes. Esta é a realidade. Os jogadores mais jovens querem subir, estão no grande clube. E a valorização que têm, mesmo para o Benfica, do ponto de vista do Benfica ou do Sporting ou do Porto, a valorização que os jogadores adquirem na Champions não é alcançável noutra competição. Sim, mas já agora... Sim, prof. Olha, deixa-me só trazer para a conversa, trazer para a conversa o Fernando Seara e o Vítor Serpa. Boa noite aos dois. Vítor, vou começar por ti. Vou-te perguntar se há desta que os clubes portugueses vão mesmo investir na Champions. O discurso de todos eles aponta nesse sentido, mas depois será que na prática vai concretizar-se e perante os jogos do Campeonato Nacional e jogos da Champions não vamos assistir a algo que já vimos no passado de haver poupanças na Champions para depois meter os ovos todos no cesto do campeonato? Muito boa noite a todos. É particularmente um prazer ver outra vez a casa cheia. Dizer-vos que podemos olhar um bocadinho para o passado para tentarmos perceber o que poderá eventualmente acontecer, mas não há, evidentemente, certezas. Há uma coisa que é verdade. O Benfica investiu, Jorge Jesus investiu muito, colocou as fichas todas no mesmo número para conseguir atingir a fase de grupos da Champions. Porque isso tinha um significado imediato, e o significado imediato chamava-se qualquer coisa perto de 40 milhões de euros, que para o Benfica pode fazer toda a diferença para uma época. A verdade é que no passado, olhando para aquilo que aconteceu antes, o Jorge Jesus não tem tido particular sensibilidade para entender, por exemplo, uma equipa de alta competição, como aquelas que estão na parte superior, no topo da Champions, em que jogam realmente os melhores, e jogam sempre os melhores na Champions e jogam também os melhores nos seus respectivos campeonatos. Evidentemente que há queixas de todo o lado, nomeadamente conhecem-se as queixas do próprio futebol inglês, onde a intensidade é grande e a frequência de jogos é realmente maior, mas o que nós verificamos também neste passado recente é que Jorge Jesus dividiu a equipa em dois. Por um lado, procurou defender aquilo que para ele era claramente o melhor 11, a melhor equipa, a equipa mais forte neste início de época, para conseguir atingir este objetivo imediato, e daí o facto de ter tido sucesso lhe ter dado razão. É assim que os treinadores têm razão, é quando têm sucesso, mas também se verificou que em relação ao campeonato nacional houve uma condescendência em alteração, às vezes, de mais de 50% da equipa, para precisamente defender aqueles que são os jogadores mais efetivos, nucleares, para os poder defender do ponto de vista da capacidade e da resistência física, para os poder defender para estes jogos que eram decisivos. E a questão que se coloca é se Jorge Jesus vai manter precisamente essa filosofia. E se vier manter essa filosofia, em que não é uma questão de mudar 2 ou 3 jogadores que podem estar um pouco mais fatigados
ou um pouco mais desgastados, mas poder mudar, eventualmente, mais de metade da equipa para uma competição e em relação a outra, o que é que ele vai escolher? E se vai escolher o campeonato nacional, vai fazer ao contrário, no fundo, daquilo que fez até agora. Ou se vai, pelo contrário, fazer um investimento maior naquilo que seria a recuperação do prestígio, do nome, daquele antigo Benfica europeu, que entretanto perdeu muito esse ADN. Já em relação a Sérgio Conceição, também o passado nos dá alguma garantia de que ele vai encarar cada jogo por si, seja no Campeonato Nacional, seja na Champions. E cada jogo por si vai ser visto como um jogo decisivo e um jogo para ganhar. E, portanto, vai querer jogar com os melhores. E vai criar condições para que a equipa do Porto não perca as características que tem e de se defender, apesar de ter um grupo, obviamente, muito difícil. Atlético de Madrid, Liverpool e AC Milan não se deseja a ninguém. Mas a verdade é que ele também, provavelmente, o Sérgio Conceição, estará a fazer um pouco estas contas. Quando o Atlético de Madrid jogar com o Liverpool, não ganham os dois. E quando o Liverpool jogar em Milão, também não ganham os dois. Portanto, todos eles vão perder pontos. Todos eles vão perder pontos. E digamos que é, neste momento, quase que impossível de prever. Basta, às vezes, uma situação de um jogo em que as coisas correm muito bem ou que as coisas correm muito mal, para definir uma classificação e uma qualificação. É verdade, tal como também aqui já foi dito, o Futebol Clube do Porto pode ser primeiro como pode ser último neste grupo. Tudo depende um pouco daquilo que vier a acontecer, sendo que eu tenho a noção, ou a sensação, por aquilo que se conhece da filosofia, da personalidade do treinador, que apesar do Futebol Clube do Porto, e eu digo isto evidentemente com alguma, eu diria com alguma pena, apesar do Futebol Clube do Porto, de ano para ano, ter vindo a diminuir a qualidade do plantel e a qualidade da equipa, apesar de tudo, o Futebol Clube do Porto vai jogar com 11 e vai jogar, digamos, a cada jogo realmente para vencer e com uma personalidade que lhe é reconhecida internacionalmente. Em relação ao Sporting, se quisermos fazer o mesmo tipo de raciocínio, Ruben Amorim poderá vir realmente a apostar mais no Campeonato Nacional. Eu penso que a ideia que o Lito já levantou, do bicampeonato, de ser bicampeão, é uma ideia que está no coração e na expectativa de cada sportinguista, não tenho dúvida disso. E se quiséssemos desafiar os sportinguistas e lhes perguntasse o que é que desejariam, na ideia de que muito dificilmente poderiam ir muito longe na Champions, até porque realmente há muito tempo o Sporting não tem, digamos que um nome forte e enraizado naquilo que é a Champions. A verdade é que Ruben Amorim, se puder e se tiver mesmo que escolher, se olhar para o seu plantel e verificar que não tem condições para ir a todas, eu acho que provavelmente o Ruben Amorim vai optar por ter alguns cuidados, não direi que é oferecer, digamos que os Jogos Europeus, não vai acontecer certamente, nunca poderia acontecer, mas vai, se tiver que optar e se tiver que escolher em determinada altura, a prioridade poderá ser realmente o Campeonato Nacional. De todos eles, para já, e pelo facto de ter conseguido obter este valor que estava periclitante da parte do Benfica, é possível que o Benfica consiga, digamos que, animar-se do ponto de vista da administração e, eventualmente, conseguir até o plantel mais vasto, o plantel mais equilibrado, mais completo, o que não quer dizer, como se sabe, que os nomes e esses, mesmo que seja um facto, que isso seja absolutamente determinante nos resultados. Mas não deixa, do meu ponto de vista, não deixa de ser... eu gostava de poder estar na cabeça de cada um destes três treinadores para tentar, para perceber e para saber que contas é que eles verdadeiramente estão neste momento a fazer. Muito bem, vou passar para o Fernando Seara e para o João Maria.
Ó, João Maria, hein? Diz boa noite. Diz boa noite, João. Olá, Zé Fernando Manel, Luciano, muito bem acompanhado. um abraço pelo a Neto. todos. Tenho pena de não estar aí com a pentarquia. Atenção, 4+1. E cumprimentar o Vítor. E estou aqui com o João Maria, o meu neto mais novo, que tem uma característica. É um grande esportista. Vá, João, agora fica... Diz boa noite a todos, vá. Boa noite. Boa noite. Muito bem. Olha, eu como escrevi na bola que se o Benfica passasse a Eindhoven, brindava com um Porto, aqui um Porto, a ti, ao professor, ao Fernando, ao Luís, ao nosso diretor e ao Zé Eugénio, vou ver um bocadinho, nada como um portalzinho, 10 anos, já viste, são 9 jogos, é fantástico. Olha, à vossa saúde, a todos os... Bom proveito. Em direto. Agora podes perguntar que já vi, dava-me vontade de ver um para o Atlético, outro para o Bayern, outro para o Barcelona, outro para o Borussia. Lá chegará, mas eu ia perguntar-te o seguinte: a primeira é saber como é que estás de saúde, se recuperaste as emoções de Ótimo, terça-feira. Já recuperei, Sofreste muito? já recuperei. Sofreste E muito? agora podes fazer a pergunta. Não, a pergunta é se sofreste muito na terça-feira. Não, então tive 120 pulsações, pois, já cá o meu. Quase que tinha que tomar um daqueles calmantes cardíacos. Mas olha, foi um grande jogo, acho que tiro o chapéu ao Jorge Jesus do ponto de vista tático, acho que foi fundamental sobre o ponto de vista financeiro, sobre o ponto de vista desportivo para o Benfica, e já agora sobre o sorteio 2, permite-me duas coisas, dizendo e acompanhando tudo o que disseram, dizer duas coisas. Duas grandes notícias para Lisboa e para o Porto. Nesta retoma do turismo. Eu ontem ainda estava em Lisboa, fui à Baixa e já vi tanto turismo, o que é bom sinal, o que significa com alemães a vir a Lisboa e também ingleses e espanhóis no Porto e não só, grande notícia. Segunda, o Cuba, aí todo, peço desculpa ao Litos e também acho que ao professor, acho que o Sporting tem maior responsabilidade, apesar de tudo, Benfica e Porto não têm qualquer responsabilidade, sendo certo que podem ser a surpresa desta fase de grupos da Liga dos Campeões. Fernando, em relação ao Benfica, ao clube, este resultado é um fator de pacificação? Não, este resultado é fundamental, porque é evidente que até ao segundo jogo do play-off é evidente que houve uma unidade estratégica no Benfica. Houve silêncio, não houve grande disputa. É evidente que eu acredito que a chegada à fase de grupos da Liga dos Campeões, não só os 37 milhões, mas fundamentalmente a autoestima coletiva. Chegar à Liga dos Campeões neste momento é autoestima coletiva. Depois daquilo que aconteceu ao Benfica nos últimos tempos, é evidente que é um momento histórico, mas é um momento de autoestima. Nós vemos nos grandes da Europa, nós vemos a par dos grandes nomes da Europa e também de Portugal, e por isso é um momento em que nos sentimos bem, nos sentimos entre a elite e nos sentimos confortáveis do ponto de vista financeiro. Atenção, não tenhamos dúvidas, 37 milhões no mínimo, para além daquilo que pode resultar, como o Pedro Henrique disse há bocado, das vitórias e dos empates, e da situação efetiva da montra que é a Liga dos Campeões, é indiscutível que, reparem bem, ao nível das grandes ligas, Portugal está em quinto, mas Portugal tem 3 clubes. É evidente, no conjunto dos clubes que estão na Europa, ficámos sem ninguém na nova competição, na Conferência Liga, e temos 3 na Liga dos Campeões e 1 na Liga Europa. Portanto, sob o ponto de vista benfiquista é autoestima. Agora, penso que depois do fecho do mercado, a partir do dia 1 de setembro, a partir da quarta-feira que vem, se começa aquilo que eu chamarei o processo eleitoral no Benfica, com certeza com a aprovação por parte da direção do regulamento eleitoral, que cria as condições para uma disputa eleitoral, para uma capacidade de avaliação das propostas, se as houver, que necessariamente podem ser plurais, até final de outubro, e acredito que lá para final de outubro, como tu escreveste há 2 meses, haverá a realização de eleições. E, portanto, acima de tudo, autoestima coletiva, autoestima da instituição, mas também
sublinhar aquilo que se pode chamar a unidade estratégica nas últimas semanas, que foi fundamental a todos os níveis, inclusive para a chamar paz desportiva no balneário. Muito bem, já volto a ti. Deixa-me só fazer aqui uma última pergunta ao Vítor Serpa, em relação a um tema diferente. Trata-se de Cristiano Ronaldo, que anda novamente nas bocas do mundo. Por aquilo que vamos lendo na imprensa, especialmente na imprensa italiana, o espaço do Cristiano em Turim está cada vez mais estreito, com esta imagem que está a passar dele ter uma grande vontade de não continuar na Juventus. Isto são momentos perigosos para o Cristiano Ronaldo? Não, relativamente perigosos. Cristiano Ronaldo, com certeza, que não quer terminar a sua carreira ao nível mais elevado, portanto, de uma forma que seja menos compatível com aquilo que é a sua história. E é uma história única no futebol português e provavelmente realmente está claramente entre os maiores de sempre do futebol mundial. Segundo, portanto, notícias que vêm a público, Jorge Mendes estará em Manchester a tentar resolver uma contratação pelo City, o que quer dizer que já houve naturalmente conversas pessoais entre Cristiano Ronaldo e Pep Guardiola e que já houve, portanto, que as coisas estão relativamente avançadas. Também me parece que nem Cristiano Ronaldo tem claramente muita vontade de continuar em Turim, nem propriamente a Juventus parece neste momento muito entusiasmada com a ideia de Cristiano Ronaldo continuar. E isso vê-se muitas vezes não por declarações públicas diretas, mas há que saber ler, digamos, ler nas estrelas, e entre essas leituras nas estrelas está também a leitura daquilo que são os títulos principais e os artigos principais da imprensa italiana e muito especialmente da imprensa de Turim. E isso nota-se que há não propriamente uma ingratidão, que isso não é real, mas há uma abertura, uma tolerância a que realmente Cristiano Ronaldo não continue a sua carreira nas Juventus. Há inclusivamente um projeto que está em desenvolvimento, que é precisamente a ideia de que Cristiano Ronaldo tem provocado um determinado tipo de, digamos, tem condicionado o futebol e o crescimento do futebol da Juve, porque obrigatoriamente o futebol da Juve passa por ele. Não deixa de ser curioso que essa é uma questão que às vezes se coloca em relação à nossa seleção, à seleção nacional. Com Cristiano ou sem Cristiano, se o futebol da seleção é o mesmo ou não, e se com Cristiano ou sem Cristiano, o futebol da Juve é o mesmo ou não. Com o novo treinador, como se sabe, portanto, a Juve neste momento poderá estar interessada em recriar e renovar, em reestruturar todo o seu tipo de futebol, mais a mais com o Inter e com o Milan, portanto, cada vez mais fortes, e, portanto, eu admitiria e pensaria como até é mais provável a saída de Cristiano Ronaldo, ou pelo menos estou convencido que Jorge Mendes vai fazer tudo o que tiver ao seu alcance para levar Cristiano Ronaldo. Mesmo a ideia que se vai tendo de que o City poderá aceitar Cristiano Ronaldo por uma verba próxima dos 30 milhões, mas que também Cristiano Ronaldo teria que reduzir quase para metade o valor, portanto, daquilo que é o seu vencimento normal, enfim, normal, o vencimento, ao qual acrescenta naturalmente direitos de imagem e tudo isso. Portanto, o problema de Cristiano Ronaldo neste momento não é com certeza dinheiro. A ideia de poder voltar a Manchester é uma ideia que provavelmente, e ao futebol inglês, é uma ideia que provavelmente o seduz. Não é o futebol inglês é muito mais aberto, é muito mais, também até eu diria que mesmo os clubes menos fortes, que estão na liga principal, não são clubes, portanto, para jogarem fechados, são clubes que jogam o futebol
aberto, procura o espetáculo. Isso para Cristiano Ronaldo ter mais espaço é bom e, portanto, eu julgo que a vontade de Cristiano Ronaldo poderia realmente ser mudar de Turim, ir-se embora, ir eventualmente para o Manchester City. Posso admitir que numa primeira ideia, por uma questão quase, eu diria, quase sentimental, ele não se importaria nada de ter feito antes um contrato com o Manchester United, mas a verdade é que o City tem outras condições, neste momento tem mais poder do que o Manchester United. Não tem mais história, obviamente, tem mais poder financeiro, nomeadamente, mas eu acho que para Cristiano Ronaldo claramente seria bom sair de Turim. Fernando Seara, em relação... Olha uma coisa, só antes que esqueça, isto é um vininho grande reserva para bebermos 2 a 15 dias, na toma presencial. Muito bem, é uma promessa pública. É uma promessa pública. O portal Grande Reserva Tinta vai ser uma delícia. Agora faz favor de dizer. Olha, a última questão lá, mesmo. Está o quarto minguante, que aqui é em Sabrosa, em Soleiros, quarto minguante ali ao fundo. Faz favor. A última questão é assim, numa época em que estamos a aproximar-nos da normalidade, é um início de retoma, acabamos por ter aqui a possibilidade de, neste defeso, Messi sai do Barcelona, Mbappé sai do Paris Saint-Germain e Cristiano Ronaldo sai da Juventus. Podemos ter aqui 3 grandes transferências, quase que inesperadamente, a sacudir o mercado de uma forma como nunca se viu. Sim, 2 transferências a custo não muito elevado e uma transferência relevante. Mas eu acho que o que vai acontecer nos próximos dias, em razão até do sorteio de hoje e também de todas as questões respeitantes à definição das 3 competições, Liga dos Campeões, Liga Europa e Conference League, é o desenvolvimento das últimas transferências, o princípio da circulação e aquilo que vínhamos dizendo aqui na Quinta da Bola há muito tempo este ano o que vai haver é mais empréstimos com opções de compra e com certeza vamos perceber que no universo europeu os clubes de Estado têm a capacidade e depois os outros vão fundamentalmente utilizar os mecanismos dos empréstimos com opção de compra para reforçarem as equipas. Mas sublinho, eu acho que no âmbito das principais equipas portuguesas, os próximos dias vamos ter algumas saídas que equilibrem algumas contas e vamos ter, porventura, cirúrgicas entradas ou até aquisições internas de nomes sonantes. Mas, fundamentalmente, o que eu acho é que essas transferências e, fundamentalmente, a tentativa em Espanha do Real de Madrid não perder um espaço de liderança, até Zé Manel, Professor, Vítor Serpa, Fernando Guerra, Litos e Pedro Henrique, por uma questão, está um estádio novo, estão estádios novos a surgir e eles necessariamente precisam de público, precisam de merchandising, precisam de patrocínios, precisam da atratividade em razão dos déficits que a pandemia suscitou em todos os clubes, sublinha em todos os clubes e não só nos clubes espanhóis. É bom olharmos as contas dos números terríveis, dos déficits dos clubes, Barcelona, Real de Madrid, Juventus, Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain, são significativos em razão das dificuldades do topo do futebol europeu. Um bom sinal para Portugal, espero que vê-los daqui a 15 dias. Agora é a seleção, as opções do Fernando Santos em 2 jogos, mais um particular, e depois aqui estamos, aí estaremos do Bairro Alto, aí regressaremos. Olha, não me esqueço de vos levar um grande reserva tinto, tenho que brindar, estou com muita saudade de vos ver, como estava com saudades de voltar ao Estado da Luz. Um abraço a todos, o João Maria já ali está a ver-nos, manda-vos também um abraço. Um abraço aos dois, bom fim de semana e vemo-nos daqui a 15 dias. 15 dias, um abração. Fernando, esta questão que o Fernando Guerra, que o Fernando Seara levantou sobre os clubes de Estado e os meios ilimitados que têm, é um bem ou é um mal para o futebol? Por um lado, eles podem distorcer o mercado.
Mas por outro, são eles que injetam o dinheiro que depois faz efeito dominó e alimenta todos os clubes. Aquilo que me parece é que o presidente do PSG não ficou satisfeito com o City no grupo. Não estava, não me pareceu que ele tivesse assim, uma expressão, e isso percebe-se, porque ele gostaria de ter o City no outro lado, o PSG por motivos. Agora, a questão, nós já discutimos isso variedíssimas vezes, mas a verdade é esta, é que são eles que movimentam o mercado. E aqui há um treinador português, que não interessa, mas é um treinador que uma vez me disse, eu perguntei-lhe, o que é que se faz aquela transferência? Às vezes transferências que nós não percebemos, e ele diz-me assim, é preciso circular o dinheiro para valorizar. Portanto, o dinheiro não pode estar parado. Portanto, e nós às vezes vemos de facto coisas que nós não entendemos mal, mas que se calhar em termos de futebol faz todo sentido. Agora, esta questão dos orçamentos, do teto salarial, eu parece-me que eu não tenho uma ideia muito abalizada acerca disso. Acho que o caso do Barcelona, alguém imaginaria que o Barcelona estivesse na situação em que estava, depois de tantos anos a ganhar títulos, tantos anos com uma equipa de sonho, todos a olhar para o Messi, para o Piqué, para o Iniesta, e de repente aquilo cai como se fosse um castelo de cartas. O Império Romano também caiu. Pois claro, está bem. Mas pronto, isso é que nos faz... Mas o Barcelona, ao longo dos últimos anos, ganhou muitos títulos nacionais, ganhou, se calhar, menos títulos europeus do que aquilo que as equipas tinham justificavam, por um lado. Por outro lado, gastou com o Messi aquilo que o Messi quis e fez contratações absolutamente faraónicas e proibitivas, como foi o caso do Neymar, que se percebeu que as condições em que ele foi para o Barcelona não eram razoáveis para aquilo que qualquer clube normal poderia pagar. Sim, mas vamos lá ver, ninguém questionava o Barcelona, porque era o Barcelona. O Barcelona pode, é um colosso, e a verdade é que aquele colosso agora era um colosso, mas com os alicerces muito frágeis. E esta questão, a questão do estádio, o Franciara falou no estádio do Real Madrid. Como é que o Real Madrid avançou para a construção? Avançou porque reduziu substancialmente o orçamento. E isso reduziu, foi buscar jogadores promissores e viu-se a competitividade do Real Madrid também baixou. E agora precisa de jogadores para encher o estádio, precisa ter galácticos e vira-se para o Mbappé, que é uma boa aquisição, não há dúvida, é um jogador que pode marcar uma era, é um jogador muito jovem, pode ser um investimento interessantíssimo para o Real Madrid, ele pode ser ali o âncora de uma nova grande equipa. Tu achas que o Mbappé, a minha dúvida é esta, o Cristiano Ronaldo regressar, estamos a fazer um exercício, regressar ao Real Madrid, eu aceitaria. Portanto, foi-se embora o Messi, agora é só o Cristiano Ronaldo. O Cristiano já tem 36 anos. Claro que tem, pois claro que tem. Mas pronto, era a imagem. Assim, se for para o City, o City dá-lhe um contrato de 2 anos, é um contrato, está resolvido, um contrato longo, chegas a esta idade. Depois daquilo que disse o Ancelotti, está resolvido. Agora, não sei se o Mbappé tem aquela imagem em termos de público, de mediáticos, para trazer, para encher estádios. É um miúdo ainda, essa é a minha dúvida. Mas será o jogador mais promissor destes jovens? É depois no dia-a-dia, é o dia dos jogos, se ele decidir e começa a trazer o público para o estádio. E ele tem essas condições, não é? Percebemos também, tentar perceber o contexto de Real Madrid também, se vai ser agradável, vai ser a melhor opção também do Mbappé. Mas o Mbappé, com a qualidade que tem, adapta-se a qualquer equipa, ou a equipa vai se adaptar a ele, embora ele tenha características que não me parece que sinta qualquer dificuldade em qualquer equipa. E a equipa não precisa se adaptar tanto a ele quanto precisaria de se adaptar a um Messi ou a um Ronaldo. Esses são os jogadores que condicionam muito mais o trabalho do treinador. A questão do funil, o Jorge Valdano, do Barcelona, ele está muito curioso sobre o novo Barcelona, porque agora não tem o funil. E o funil é o drama de todos os géneros que obrigam a equipa a jogar para o funil. Enquanto o funil está... jorra golos, e agora quando aquilo começa a deitar só cada vez menos líquido,
E se calhar, Pedro, não sei se concordas, mas o caso mais flagrante de um jogador que teve uma equipa feita para ele e que ele depois projetou a equipa foi o caso do Maradona, quer no Nápoles, quer com aquela seleção argentina que é campeão do mundo em 86 e que era uma seleção de valor reduzido, não tinha uma série de grandes jogadores, mas formataram tanto uma equipa como a outra só para depois capitalizar tudo aquilo que o Maradona tinha para dar. Se calhar é um bocadinho que acontece com o Cristiano Ronaldo. A gente diz, eu gostaria sempre de ter o Cristiano Ronaldo nas minhas equipas, como é óbvio, mesmo com 37 a 37 anos, mas é um bocadinho essa questão de secar um bocadinho tudo o que está à volta, porque de repente as equipas adaptam-se um bocadinho àquilo que é, e já não vou falar em termos de balneários, o resto, mas sobretudo aquilo que são determinados jogadores, e o Cristiano Ronaldo se calhar também é um bocadinho esse jogador que acaba por secar um bocadinho à volta. Agora, eu compreendo esta questão que está-se aqui a falar em termos financeiros, e Espanha neste momento Espanha de uma maneira geral, a própria Liga, claro que tem muito dinheiro, ainda há muito dinheiro, muito investimento, mas vai ter que se reinventar de alguma maneira, porque de repente nós vemos, não sabemos por onde é que vai o Cristiano Ronaldo e o Mourinho, porque parece que não, são figuras de cartazes que estão em Itália. Vemos esta deslocação para a França do Messi. E isto não é um pormenor, é um por maior. O que aconteceu com aquela empresa, com a Cosmos, que é do Gerard Piqué? O Gerard Piqué tem uma estação de televisão, tem uma empresa que passa a publicidade, que é a Cosmos. O que é que ele fez? Por onde foi o Messi? Foi para Paris Saint-Germain, acabaram de adquirir os direitos da Liga 1 e da Liga 2. Portanto, quando a gente vê, por isso eu percebo, será que o Mbappé tem essa capacidade de vir para o Real Madrid, de fazer com que estações de televisão, por causa daquele jogador, por exemplo, comprem os direitos televisivos? E esta é que é a questão muito pertinente. E nesse aspecto, o Cristiano Ronaldo, mesmo que a idade tem o Messi, vão para onde vão, aquilo realmente, lá está, secam tudo à volta e na perspectiva daquilo que é o impacto, já nem vou falar dos merchandising, das camisolas, até por aí fora, é todo o impacto que aquilo tem, não é? E todos nós já viajámos por meio mundo, não é? E eu recordo-me, da minha vida militar, dadamente em 99 e 2000, tive que bater muito Macau. Foi quando nós passámos Macau para os chineses, os ingleses em Hong Kong em 98, nós já a partir de 99 para 2000. E recordo-me que foi uma das coisas que mais impressionou, foi na altura perceber que a loucura que era aquele mundo asiático em torno das ligas inglesas, por isso eles põem os jogos às 11 da manhã e coisas assim do género, e determinados jogadores que na altura estavam em voga. E depois voltei a ir por parte esportiva para um torneio do Manchester United Cup em 2005 e foi mais uma loucura de camadas jovens e mais uma loucura em torno, foi na altura que o Cristiano Ronaldo nem foi a esse torneio, nem esteve lá depois presente com a equipa do Manchester United porque o pai dele tinha falecido e portanto o Manchester United foi lá fazer um jogo e aquilo é realmente a loucura, ou seja, há uma envolvência quando vemos determinado tipo de jogadores, por um lado por esse aspecto esportivo que a dado mesmo para as equipas têm que fazer ele, mas também por este aspecto merchandising. O dinheiro está muito caro, cada vez está mais caro. Esta pandemia trouxe aqui algumas limitações, algumas restrições e por isso eu percebo claramente que Espanha neste momento vive aqui uma problemática, independente da qualidade, do valor dos jogadores que ainda tem, porque mesmo há um conjunto de jogadores que ainda estão em Espanha que estão também a ficar, Suárez, etc., que começam a entrar em limites de idade e que já não têm, se calhar, a capacidade aglutinadora que têm alguns jogadores. Mas pronto, é um bocadinho por aí, vamos ver o que é que vai acontecer. Ou até dia 30 de agosto vamos aqui ver algumas movimentações, se calhar o Cristiano Ronaldo é uma dessas, vamos ver o que é que vai acontecer. Jorge, o Guardiola já afirmou que fica mais 2 anos em Manchester, no City, e depois quer ser selecionador. Presumimos que queira ser selecionador de Espanha. Aliás, o Luís Henrique eu já veio dizer que achava fantástico que ele pudesse um dia pegar na seleção espanhola, mas de qualquer maneira ele tem estas 2 épocas para tentar fazer aquilo que ainda não fez. Ele ganhou o campeonato, já ganhou tudo e mais alguma coisa, não ganhou a Champions. Ele querer o Cristiano, ou ver aqui nesta oportunidade de mercado a possibilidade de vir buscar o Cristiano para estes 2 anos, pode ser algo que o anime. E é curioso porque aqui há uns meses, já foi há uns meses, aqui numa conversa numa terça-feira com o André Pipa, eu disse, e ele concordou depois comigo, que realmente o clube que mais precisa do Cristiano Ronaldo é o City, porque é aquele que tem maior produção ofensiva, é aquele que tem mais bola na área, é aquele a quem normalmente falta alguém que saiba empurrar a bola para o fundo da baliza. Criam muito volume de jogo e depois têm escassa concretização. Pode ser o Kane já disse que não ia. O Kane não vai. O Kane até janeiro. Portanto, ele falou no verão. Mas isto pode ser um all-in do Guardiola para estes 2 anos? É possível que sim, realmente quando se soube da notícia do Kane que não ia, imediatamente a questão do Cristiano Ronaldo pôs-se logo de uma forma muito mais forte e muito mais racional, não é?
E depois sempre com aquela ideia de juntar o Messi com o Cristiano Ronaldo, que está no imaginário de muita gente. Não, e no nosso imaginário. Só no sábado é que se sabe qual é que vai ser a calendarização dos grupos. Se calhar vamos ter já um Messi e um Ronaldo a abrir. Pois, eventualmente. Mas eu queria, sabes, eu quando tentei aqui cortar aqui a palavra ao meu amigo Litos, eu queria aqui voltar a uma questão que por acaso o Vítor Serpa levantou, e eu vou lançar isto aqui para cima da mesa, que é o seguinte: ele disse: eu gostaria de estar na cabeça dos treinadores para saber o que é que eles pensam, e eu vou tentar responder-lhe àquilo que os treinadores pensam, e pensam do seguinte modo: todos os treinadores têm objetivos finais e têm objetivos imediatos. Qual é o objetivo final do Sporting, do Benfica e do Porto? Ganhar o Campeonato Nacional. Esse é o objetivo final. Esse é o objetivo claramente final. Porque parte do princípio que ganhar a Liga dos Campeões não é um objetivo realista. Não é realista. Ponto número 2. Mas os treinadores têm os objetivos imediatos. O que são os objetivos imediatos? Tem a ver com o contexto, com o calendário, com o jogo imediato. Não é? Com aquele jogo imediato. E aqui aparece aquela dimensão de como é que vamos gerir a equipa. Gerir a equipa. Gerir é uma coisa, liderar é outra coisa. Gerir a equipa significa vamos rodar os jogadores de tal forma que eles possam dar sempre o máximo para nós podermos aqui dividir um pouco o esforço e dividir os resultados. E aqui encontro uma coisa muito interessante nesta dimensão de objetivos finais e objetivos imediatos. Encontro aqui uma coisa que foi talvez a grande vitória do Sporting no ano passado. A vitória do ano passado, do ponto de vista da minha ideia, é muito simples. Enquanto uns andaram a fazer o jogo finito, outros andaram a fazer o jogo infinito. E o que é que eu quero dizer isto? Não fui eu que inventei, está um livro sobre isto. O jogo finito foi que o Porto e o Benfica disseram assim: nós somos os melhores e vamos ganhar o Campeonato Nacional. E o que é que o Sporting disse? Jogo infinito. Nós não somos os melhores, vamos jogar jogo a jogo. Ou se quiserem traduzir noutras palavras, quer dizer, vamos jogar este jogo preparando o próximo. Que é outra forma de dizer a mesma coisa. E então o que é que acontece nesta dimensão? É que o Porto e o Benfica não podiam recuar naquela dimensão de dizer vamos jogar jogo a jogo. Não podem dizer isso, porque a sua falange de apoio já não aceita isso. Nós vamos lá para ganhar. E o Sporting, claramente, com 18 anos jogou o jogo infinito. Quer dizer assim, se nós não conseguimos este ano, vamos nos aproximar do topo. E depois para o ano vamos ver a mesma coisa. É que eu devo lembrar, eu já disse aqui, é que o Sporting está a jogar o jogo infinito. Porque quando nós olhamos para o plantel do Porto, plantel do Benfica e plantel do Sporting, nós vemos que o Sporting neste momento tem cerca de 11 jogadores abaixo dos 23 anos. E agora olhem para os outros plantéis. Isto é, quando esta coisa se mudar, quando isto mudar, o Sporting continua a ter jogadores que não precisa de uma forma extemporânea, imediata, de ir buscar o Messi. Não precisa de buscar o Messi. Eventualmente o Cristiano Ronaldo poderá voltar, mas isso é outra questão. E agora reparem bem, o que é que isto acontece? Acontece relativamente à Liga dos Campeões. A Liga dos Campeões vai ser muito interessante. Porque enquanto o Sporting tinha como objetivo justo, não é? A causa justa, chamada causa justa do líder, que era ganhar o campeonato, porque há 18 anos não se ganha o campeonato, e criou o funil, o tal funil do objetivo máximo, não é? O que é que vai agora acontecer? O funil agora alarga. E aqui é que vai ser muito interessante ver o Sporting. Se os jovens jogadores não vão pensar muito mais em dizer assim, eu prefiro mais promoção numa Liga Europa do que eventualmente ganhar um segundo título. E aqui é que está o controle do líder. Os jogadores pensam assim. Diz? Mas os jogadores, é assim, os jogos europeus são importantes, obviamente, mas depois porque chegas a um jogo de campeonato, o jogador não sente o jogo de campeonato menos importante. É este nível, a nível de Benfica, Sporting e Porto, que jogam para o título, sabem que cada jogo é importante para o objetivo final. Exatamente, mas acho que é o nível de subconsciente que tiram o pé ou que aceleram mais? Zé, eu não estou a dizer que tiram mais o pé ou que tiram menos o pé. O impacto do resultado é que tem menos impacto.
porque tem menos impacto naquilo que é a sua promoção profissional. Essa é que é a grande diferença, não é? Nós olhamos para muitos jogos aqui em Portugal e verificamos que muitas vezes a equipa não é a mesma, mesmo com os mesmos jogadores, não é tanto a mesma quando joga numa Liga dos Campeões. E isso está na mente. Reparem bem, isso não tem nada a ver com o facto do jogador não ter compromisso, não ter vontade, aquelas coisas todas. Há um subconsciente, que 98% da nossa vida é feito no subconsciente, não é no nosso consciente. Nós estamos aqui a falar, só há uma parte que está a funcionar, a outra está a continuar a controlar o coração, ou está a controlar os pulmões, não é? Nós estamos a respirar de uma forma subconsciente. Agora, há uma coisa que nós entendemos perfeitamente, é que os jogadores, quer queiramos, quer não, esta causa justa que o Sporting, vai ser muito interessante, vocês vão ver isto, esta causa justa do Sporting ganhar o campeonato e agora ter um funil, que já não é um funil, é uma coisa aberta para a Liga dos Campeões, para a Taça de Portugal, para a Taça da Liga, para o Campeonato Nacional, as coisas vão começando a ter diferentes focos. E isso vai ser muito interessante. Eu só estou aqui a antever o futuro, porque como dizia o autor deste livro do jogo infinito e o jogo finito, porque é que os Estados Unidos no Vietnã não ganharam a guerra? Porque enquanto os vietnamitas jogaram o jogo infinito, quer dizer assim, podem estar cá os anos todos. E agora podemos até ligar com o Afeganistão. Eles estão a jogar um jogo finito e nós estamos a jogar um jogo infinito, que é quando vocês forem embora, a gente ocupa outra vez o território, porque vocês não vão estar aqui a vida toda. É impossível. E, portanto, isto ligado à modalidade coletiva, que vê mais o futuro e vê assim, nós vamos... E isto existe também nas empresas. As empresas jogam muito nisto, que é alguém vai desistir no caminho. Alguém vai desistir no caminho. E nós vamos manter o nosso patamar, vamos... continuando a cavalgar, mais depressa ou mais devagar, enquanto os outros querem ir logo, muito rapidamente, ao aquilo que é finito, não é? Os benfiquistas estão doidos para ganhar o Campeonato Nacional. O Porto está doido para ganhar o Campeonato Nacional. E os sportinguistas estão assim tão doidos para ganhar o Campeonato Nacional? Estão assim tão doidos? Nacional. Hã? Para ganhar o bicampeonato nacional. O bicampeonato, sim, mas agora como é que nós transportamos isto para a cabeça dos jogadores? Isso é que é muito interessante. Isso é que para mim, é o elemento, na minha opinião, que transforma o ser humano. Porque nós estamos a trabalhar com seres humanos, não estamos a trabalhar com máquinas. Máquinas a gente carrega e sabe o que vai acontecer. E com o ser humano não é a mesma coisa. Uma coisa é um jovem com 19 anos que está numa Liga dos Campeões e diz assim, eu posso-me projetar daqui já a 2 anos e vou esperar 2 anos ou 3 para me projetar. Já ninguém pensa assim, porque a gratificação imediata é muito importante para um profissional. E não é por acaso que o Mbappé quer ser do Paris Saint-Germain. Porquê? Porquê é que ele quer sair do Paris Saint-Germain? Não ganha bem? Não tem uma boa equipa? Porquê é que ele quer sair? É a notoriedade. Pois é, exatamente, a notoriedade. Fernando, é a notoriedade. O Mateus Nunes quer o quê? O Palhinha quer o quê? O que é que esses jovens todos querem? E tem toda a legitimidade de o ter. Tem toda a legitimidade. Não há aqui coisas para nós andarmos a tapar o sol com a peneira, que isso não dá nada. E quanto mais nós... E isto aqui tem a ver mais com o Ruben Amorim, com a direção do Sporting e também com as outras do Porto e do Benfica. Porque cada vez mais, numa sociedade imediatista, quanto mais se jogar o jogo infinito, mais tem futuro, mais se pode cavalgar no futuro. E depois, estas crises do Barcelona, que já houve com outras crises também, noutros clubes, é exatamente porque ninguém desenha o futuro. Quero a gratificação imediata, e a gratificação imediata é muito perigosa. Mas só um pormenor. A questão do bicampeonato foi colocada ao presidente do Sporting numa entrevista à televisão. E ele teve uma resposta... O objetivo é estabilizar na Liga dos Campeões nas próximas 2-3 épocas. Torneou a questão. Estabilizar pode ser, estabilizar ganhando o campeonato. Ganhando ou segundo lugar. Mas eu continuo a insistir nesta situação e que espero, porque acreditamos no Ruben Amorim que vai continuar a ter esse controle. Muito de rotatividade. Ele vai ter eu acredito que ele vai continuar a ter esse controle sobre os seus jogadores, e a mensagem que vai ser passada vai ser sempre:
não tirar o foco em nenhuma das competições, mas é isto que me está a preocupar a mim. Eu estou aqui a falar, e sou convidado como Sportingista também para comentar, e não comentador da Bola TV, hoje sou um bocadinho também de Sporting, é se o facto de ter sido este grupo se vai quase que obrigar o Sporting a estar mais focado na Liga dos Campeões e se calhar deixar um bocadinho ao lado aquilo que vai ser o foco principal, que é o bicampeonato. Isto, porque nós sabemos, se tivesse saído aqui um grupo muito mais difícil, com nomes sonantes, em que a partir do Sport teria menos possibilidades, se calhar o Ruben Amorim até podia fazer aqui alguma gestão. Embora hoje o plantel do Sporting não é tão, poderíamos dizer, não é tão forte como os outros dois que se reforçaram bem, o Futebol Clube do Porto nem tanto, mas continua a ser um Futebol Clube do Porto forte. O Sporting contratou alguns jogadores para posições que necessitava, até para esta Liga dos Campeões e do Campeonato, que vai existir estas competições, já para não falar também daquilo que é a nível interno, a Taça da Liga e a Taça de Portugal. Acho que tem um plantel melhor, melhores soluções, mas não sei o que é que vai agora haver o foco. Vamos já ver isso dia 18 a 19 de setembro. Quando o Sporting vier da Champions League, e qual é a equipa que vai apresentar com o Estoril, que teoricamente e é um sabes dos depois aqui, Pedro, o Prof tem aqui a razão quando diz que qualquer um dos atletas não vai desleixar-se ou não ter maior empenho e compromisso no campeonato, mas percebo perfeitamente que nenhum, eu estou a falar isto até em relação ao Futebol do Porto e ao Benfica, ninguém quer ficar de fora na Liga dos Campeões, por muito que os treinadores, até bem com os dados fisiológicos, né? E com a gestão, quando chega aquele terça-feira e quarta-feira, todos querem lá estar. Repara nas declarações do Lucas Veríssimo. Sim. Quando fizeram a pergunta, não, o Benfica é de Champions. Não, Liga dos Campeões. Porque ele está cá, não está cá para ficar agora 10 anos aqui a jogar a Liga Portuguesa. Ele quer estar aqui como paragem para ir para uma das principais ligas europeias, porque ele considera-se que é um jogador com essas condições. E agora, e atenção, cada vitória, Pedro, cada vitória 2,8. são 2 milhões. 2,8. Imagina, 2,8 então o treinador tem possibilidades de ganhar 2 milhões e não vai poupar a equipa. E o empate é quase 1 milhão. Pronto. Quer dizer, os treinadores também têm que ter noção das coisas, que depois falta o dinheiro, depois chega-se ao fim do mês, porque é que vocês não fizeram um esforçozinho? Tivemos que poupar os jogadores que íamos jogar com o Aroca. Mas o Aroca, se ganhar, não dá nada, dá pontos. Dá pontos, pois. Dá pontos. Portanto, são estas coisas que é preciso. Eu acho que falta visão estratégica aos treinadores. Falta. E a diferença é o Sérgio Conceição. E nós juntamos o Sérgio Conceição e os jogadores gostam dessa atitude. Os jogadores gostam. Depois aquilo pode ser aborrecido, eles podem estar cansados, podem estar saturados. Foram mais 10 milhões, não foi? Para chegar aos quartos de final. Exatamente. Sim. E o Sérgio não trocaria os 10 milhões para ser campeão? Mas acho que mas ele não foi campeão por causa disso. Não sei, não me lembro se fez alguma gestão ou não. Não me lembro. Mas provavelmente até deve ter feito alguma coisa. O Porto perdeu quase o campeonato no início do campeonato, faz logo 2 derrotas. Foi. E deixou. E depois há uma dinâmica de vitória que puxa vitórias. Exatamente. Isso, o Pedro, tu tens já falamos tens uma grande apetência para as questões da psicologia do desporto. E o professor Jorge Castelo tem falado muito isso, que é a vitória puxa vitória, treinar sobre a vitória. A dinâmica que se cria na cabine, num contexto de vitória. Basta ver o vídeo do Benfica basta ver agora este vídeo do Benfica e todo o que aconteceu. Está bem que havia aqui outros fatores, faz toda a diferença. Estes 3 ou 4 dias até à próxima jornada, o Benfica está a respirar saúde, alegria, os treinos têm outra postura e o Mister. Completamente. Agora não é o professor Jorge Castelo, mas o Mister Jorge Castelo e o Lides também. Sim, vivemos isso sabem por dentro dessas realidades. Vocês são treinadores, sabem perfeitamente quando vem de uma vitória, como é que são os dias a seguir, ou quando se vem de uma derrota. Quando se vem de uma derrota, quando se pergunta à equipa quem é que está cansado, são 6 ou 7. Quando se tem uma vitória, se perguntar, já nem se pergunta. Nem é preciso perguntar quem é que está cansado. Não, ninguém está cansado. Mas atenção, há uma coisa interessante. Sabes porquê? Há pequenos sinais que muitas vezes os treinadores deixam passar. Na última conferência de imprensa do Ruben Amorim, no final do jogo, disse uma coisa muito gira. Disse assim, há uns jogadores que é difícil quando há um jogador que falta um treino, depois pô-lo a jogar. Se perde 1 ou 2 treinos durante a semana. Foi ou não foi? Isso é um sinal, não há cá para fora. Porquê é que eu preciso saber isso?
Aquilo que eu preciso saber, ele já está a dizer isto para dentro, que há alguns, é possível que um ou outro, já de vez em quando aparece à segunda-feira, imaginemos, se o treino é o primeiro dia da semana, já dizem se calhar o melhor aqui uma massagem e tal, banhos e massagens, a gente está aqui um bocadinho cansado, e ele já está a avisá-los, olha meus amigos, preparam-se para isto uma alta densidade competitiva, porque eu depois, como tenho 2 para cada lugar, e diz assim, olha, estás cansado, não estás, então desculpa lá, mas está aqui o outro para entrar. Agora, façam como entenderem. Porque esta coisa não foi para cá para fora. Porquê é que eu preciso saber isso? Porquê é que os sócios precisam de saber isso? Não precisam. Agora, os jogadores precisam de saber. E até é bom, é lá dentro e depois é cá para fora. E acho que aqui esta gestão de comunicação acho que é muito importante. Portanto... professor, mas os jogadores, quando chegam à Liga dos Campeões, não têm dores. Pois não, ninguém E todos querem jogar. Não tem, não. Se calhar... Olha, deixa-me trazer para a conversa o Dr. Dias Ferreira. Será contra o Besiktas tem. Está a ouvir-nos atentamente. Dr. Dias Ferreira, boa noite. Boa noite. Boa noite. Estou a ver que está de férias ainda. Quando é que regressa a Lisboa? Diga. Quando é que regressa a Lisboa? Segunda-feira, infelizmente. Mas uma boa noite a todos, ao Fernando Guerra, ao Jorge Castelo, ao Major. Agora escapou o nome dele. Pedro Henriques. Pedro Henriques. Coronel. E ao meu amigo. Tenente Coronel. Sempre lidos. Pá. Gostou do sorteio? Olha, a primeira coisa que eu digo que devo gostar é que vejo com satisfação a Quinta da Bola cheia com os 5 elementos e não com 3 ou 2 e mais 10. Olha, e assim, fica já convocado, para 2 a 15 dias, para a Quinta da Bola. Já conheço a marca do vinho. O vinho é o vinho. E agradeço já ao professor Fernando Seara a disponibilidade para nós vermos. Ele depois só bebe Coca-Cola, mas pronto. Exatamente, mas não pode dizer isso porque ele está proibido beber Coca-Cola e estamos aqui estamos a entregá-lo. Está bem. Olha, que digo ao sorteio, tenho que dizer francamente que o sorteio, teoricamente, na prática não vale a pena estarmos a fazer grandes considerações, porque uma das coisas que o futebol tem de bonito é que o futebol e qualquer desporto é que os resultados são sempre incertos e no fim. Eu aí sou completamente discordante daquilo que no outro dia o Jorge Jesus defendeu, que é que no basquetebol ganha quem tem melhores jogadores e no handball ganha quem tem melhores jogadores. Eu acho que isso que é um perfeito disparate, com todo o respeito, mas é um perfeito disparate. Não é sempre a melhor equipa que ganha, senão então não havia desporto. Já sabia que quem tivesse melhores jogadores ganhava. E no futebol é igual às outras modalidades. Portanto, na prática não vale a pena dizer o que é que vai acontecer. Agora, teoricamente, eu acho que o sorteio foi bom. Aliás, o sorteio seria sempre mais razoável a partir do momento que o Sporting é cabeça de série. Portanto, põe à partida de fora alguns... Dr. Dias Ferreira, deixa-me dizer-lhe uma coisa. O Benfica, quando teve aquela época em que fez 0 pontos na fase de grupos, era cabeça de série. Está bem, pronto, está bem, mas também fez uma fase de grupos desastrada, não é? Quer dizer, está bem. Mas isso é outra coisa, isso é o que eu digo, isso foi a prática. Eu estou a falar na teoria, precisamente, já disse que a prática tudo pode suceder. Até pode ganhar o que agora estava em 4º lugar, pode ganhar o grupo, não ponho isso em causa. Agora, acho que, teoricamente, a equipa do Borussia Dortmund, é evidente que o Sporting não está ao nível, pelo menos por enquanto não está ao nível de um Bayern, mas pode estar ao nível de um Borussia Dortmund, embora o Ajax a mesma coisa e o Besiktas a mesma coisa, quer dizer, são equipas perfeitamente ao alcance do Sporting. Portanto, sob esse aspecto, e o Sporting tirou vantagem aqui, indiscutivelmente, do facto de ser cabeça de série, por ser campeão, por ter ganho o título. Portanto, acho que é bom. Portanto, dentro daquilo que era possível, dentro do o pote 2, também eram todos os elementos, enfim, não posso dizer que a equipa mais fraca era talvez a equipa menos fortes, era salvo erro o Borussia e o Sevilha. Mas o Sevilha já é uma equipa com experiência também importante na Europa. Portanto, é uma equipa experiente, está bem treinada, tem um bom treinador e, portanto, pronto, eram as equipas menos boas, digamos assim.
As outras são perfeitamente também ao alcance do Sporting, portanto, eu acho que não posso comparar com aquilo que aconteceu ao Benfica nem que aconteceu ao Porto, não é? Sobretudo ao Porto ainda é pior. Mas eu, por exemplo, não acho que o Porto acho que hoje se pode bater perfeitamente com o Milão, como se bateu o ano passado com a Juventus. A Juventus é mais forte que o Milão e, no entanto, o Porto eliminou a própria Juventus. E não eliminou o Chelsea, que foi campeão europeu. Enfim, também porque... Portanto, tudo isto estas afirmações são todas muito para o teórico. Na prática, felizmente para o desporto e para o futebol em particular, é incerto o que é que pode acontecer. Mas eu, sinceramente, acredito e tenho confiança. Sinceramente, acredito. O Ruben Amorim vai ter que tomar opções diferentes daquelas que tomou ano passado. O ano passado focou no campeonato, não teve que se dividir na gestão campeonato Champions. Este ano vai ter tarefa difícil e já o jogo com o Futebol Clube do Porto vai ser uma prova quer para o Ruben Amorim, quer para o Sérgio Conceição, porque vão ter que encaixar ali jogos da Champions também, e isso vai ser uma novidade. Creio que o plantel do Sporting está preparado para isso, assim não sai a ninguém até ao fim do mercado? Eu estou convencido que o Sporting, neste momento, tem todas as condições, esta é a minha opinião, já exprimi várias vezes, acho que o Sporting deve esperar realmente pela fase de grupos e para si estar fechado o mercado de agosto. Tenho esperança que assim aconteça, que não venham buscar nenhum jogador ao Sporting e, portanto, que o Sporting não tenha que se desfalcar e eventualmente ir-se... Portanto, acho que o Sporting, a manter esta equipa na sua totalidade, e julgo que ela, pelo menos, uma totalidade esmagadora se vai manter, eu acho que o Sporting tem muitas possibilidades de afrontar uma coisa e outra. Porque, vamos ver, hoje o futebol altamente profissional, de alta competição, e as nossas equipas vão se aguentando, quer dizer, portanto, o ter jogos 2 vezes por semana, temos que nos habituar a isso, senão então, quando as equipas dizem que querem ir para a Europa jogar e entrar nas grandes competições, têm que pensar que, pelo menos a competição interna, o Campeonato Nacional, que é aquilo que dá acesso às Ligas dos Campeões, têm que o defrontarem e a outra também. Poderão dar uma menor importância às outras provas, eventualmente. Agora o Sporting, para ele é muito importante não só a luta pelo campeonato, pela vitória do campeonato, que além de ser um bicampeonato, que é sempre uma coisa importante, de ser a consolidação de uma equipa e de um projeto, e também a entrada na Liga dos Campeões, é uma consolidação, de todos os pontos de vista, uma consolidação de um projeto que está em marcha. E, portanto, há que gerir. Eu estou convencido, ainda há pouco estava a ouvir com toda a atenção aquilo que o Jorge Castelo estava a dizer, acho que é realmente muito importante e é aquilo que me dá confiança, é que eu acho que o Ruben Amorim vai saber gerir muito bem essas coisas, porque se há coisas que ele faz muito bem, é gerir esse tipo de situações e comunicá-las também como deve ser. E, portanto, eu confio perfeitamente que o Sporting consiga ultrapassar a fase de grupos e continue a fazer uma boa prova no Campeonato Nacional, tal como o ano passado. A última questão que tinha para lhe colocar tem a ver com a convocatória do Fernando Santos agora para a seleção, para os jogos que se aproximam, e a inclusão especialmente do Gonçalo Inácio nessa lista. É um sinal bom para o Sporting, obviamente. É um sinal óbvio, normalmente acho que é merecido, porque acho que nós temos que preparar praticamente, para além do Rubem Dias, que muito justamente foi considerado o melhor defesa central, ou melhor defesa das competições da UEFA nesta época, acho que foi uma atribuição justa. E é ainda um jogador relativamente jovem, mas já com alguma experiência, ao lado do qual provavelmente o Gonçalo Inácio poderá também aprender, porque é sempre muito importante ter um central de grande categoria ao lado e mais experiente também para a própria evolução do jogador. Isso é mais ou menos uma regra geral. E, portanto, e os outros centrais que normalmente têm sido utilizados
já não são novos, portanto não vão durar para sempre, podem quando muito durar no próximo Mundial, mas não vão durar para sempre, mas tem que ter realmente outros jogadores. E Gonçalo Inácio parece-me um jogador, um defesa central moderno, que passa bem, que corta bem, que sai bem com a bola a jogar, e que tem todas as condições, porque, não obstante ser um jovem, e apenas com um ano de primeira divisão, e até jogando do lado contrário àquilo que ele estava habituado, é um jogador que tem margem de progressão, mas evoluiu muito neste ano, e portanto, agora com uma Liga dos Campeões e com um segundo ano de muito trabalho, eu julgo que é um jogador que pode atingir realmente boas performances e ser considerado um grande jogador e um jogador da Seleção Nacional. Não tenho dúvidas nenhumas que já o pode ser, mas pelo menos para já está presente. Doutor Dias Ferreira, muito obrigado, foi um prazer. Nós vemos-nos daqui a 15 dias, está convocado para a Quinta da Bola. 2 a 8 também continuo convocado ou não? Não, no 2 a 8 não há Quinta da Bola, haverá uma bola da noite. Vai haver gestão do grupo. Mas vamos fazer gestão de grupo e vamos concentrar depois para a próxima quinta. Na próxima não haverá. Ok. Um abraço e depois bom regresso a Lisboa depois. Ok, obrigado. Boa noite. Em relação à Seleção Nacional, a grande novidade, para além do Gonçalo Inácio, é a chamada do Otávio do ponto de vista de dois planos. O primeiro é, deve ou não ser chamado, e já se levantaram vozes dizendo que não, mas seja Obiquelo, seja Pichardo, seja Deco, seja Pepe, é tão português quanto eu, digo, porque com a nacionalidade por nascimento ou por naturalização tem os mesmos direitos e não pode ser prejudicado em nada. Aqui depois entrará só aquilo que o treinador acha se é ou não é útil para a seleção. Não, estou perfeitamente de acordo. Agora não há discussão ao princípio, quando foi do Deco, discutiu-se muito, o nascimento, agora acabou, isto não... O atletismo é o caso. É válido para o Nelson Évora, o Bichard. É para toda a sociedade, não é para o futebol, claro. Nem para o desporto, é para toda a sociedade. Acho que já ultrapassámos essa fase. Portanto, e o futebol não pode fugir à regra. Portanto, acho que se ele está em condições, obedece, o selecionador entende que sim, chama, convoca. Portanto, agora... Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E eu acho que, neste caso, até se está em condições, faz sentido. Faz sentido. O Otávio, O que é que o Otávio aporta do ponto de vista futebolístico a esta seleção? Eu, em relação ao Fernando Santos, às vezes embirro com ele, por causa, mas depois ouço-o a falar e, de facto, ele diz, é a minha opinião, tenho 40 jogadores... Portanto, respeito todas as críticas, mas depois eu tenho que decidir e decido. E, pronto, e dentro desse ponto de vista, ele decide, ele é que é o responsável. Em relação a esta seleção, há aqui umas alterações que parece que são... que tinham que ser feitas. A questão da defesa, portanto, o Pepe é a referência, mas nos últimos... os centrais, sobretudo, já estavam a ficar... tinha que haver ali... Mas não acreditas que o Pepe seja titular no Campeonato do Mundo, no próximo Campeonato do Mundo? Não, acredito. Que a dupla continua a ser o Pepe e o Ruben Dias? O Pepe sim, mas depois os outros todos que... Não, foram acabando. Foi acabando o Bruno Alves, foi acabando o Ricardo Carvalho, o José Fonte não é propriamente um jovem. Pronto, que é o último. Tem que ficar sempre uma referência, porque tem que haver gente nova. Esta chamada do Gonçalo Inácio parece muito... Qualquer dia também temos a seleção a jogar contra as centrais, está na moda. Portanto, só falta já... Agora, parece-me que é importante, em relação aos guarda-redes, isto é uma opinião pessoal, chamada já do Diogo Costa. É um sinal forte, pronto. Mas quem vai ter que dar o sinal mais forte ainda há de ser o Sérgio Conceição quando tiver o Marquezine em condições. E aí é que as águas se vão separar. Isso é um problema para o Sérgio Conceição, exatamente. Não, mas para a evolução, é assim, já se percebeu que o Diogo Costa vai ser grande guarda-redes. Agora, se vai ser mais rapidamente ou menos rapidamente, isso depende do treinador. Não, claro. Não, acho que bem que está aqui. Eu olho para o Rui Patrício e o Diogo Costa e ao atual e o sucessor, que é assim que eu vejo, a minha perspectiva, que
Isto nenhum deles é grego. Olha, se o Vlaco Dimos adquirisse a nacionalidade portuguesa e o Fernando Santos o convocasse. Eu não sei se o Vlaco Dimos fala grego. Não, é alemão. Não, mas há aqui coisas já. Portanto, acho que desta convocatória, o Renato Sanches, portanto, é uma pena, porque Sim, por motivos justificados. Há aqui um problema, que é um caso, o caso do João Félix é um caso. Mas o João Félix Foi também ainda operado não ao tornozelo. começou a Mas jogar. o problema não é esse. Foi ao Prado. Agora, por acaso, foi ao Prado, então está, desculpa. Foi ao Prado, pronto. Mas O é um- Otávio pode ser o agitador que o João Exatamente. Félix nunca conseguiu ser. Exatamente. Na seleção? Exatamente. Sim, Porque o João Félix é um problema de carreira já, que ele tem que ter alguém agora próximo dele que lhe diga ao menino. rapaz, epá, ou toma juízo, ou então tu vais acabar a tua carreira muito rapidamente, porque não convences ninguém. Portanto, aqui acho que o William Carvalho, do meu ponto de vista, já não devia ter ido ao europeu. E não é só por isso, não é só por não estar a jogar. Eu já não justificava a vontade de. Porque muitas vezes já não é o primeiro jogador. Eu recordo-me que, acho que foi o Tiago, uma vez teve uma conversa publicamente, disse: eu não quero mais ir à seleção. Sim. Pronto. O Nelson Semedo, portanto, foi um critério, não está. O Ricardo Pereira parece-me que. Portanto, há aqui algum cuidado já da parte do selecionador de fazer aqui algumas mudanças. O caso do Moutinho já não falo, porque acho que isso não vale a pena, porque isso não é. É um jogador fetiche. Aliás, todos os treinadores gostam de ter o seu João Moutinho. Pronto, mas tudo bem, mas a questão não está no João Moutinho, a questão está depois. Acho que no último europeu acho que foi uma boa experiência até para o próprio selecionador. Sim, uma marca Tem de importante. mudar. Isto não pode continuar assim. Portanto, temos que dar Abertura. uma abertura à gente, porque está a aparecer muita gente jovem de qualidade que não pode ficar à espera e depois, mas eu não jogo porquê? E Os exemplos do Palhinha. exatamente, e claramente. Foi demonstrar ao treinador que havia qualquer coisa, ao nosso selecionador que havia qualquer coisa. Mas o próprio que devia de Otávio mudar. não vai E o trazer Otávio, exatamente. mais irreverência, Exatamente. e menos controle, se calhar, mas mais irreverência, mais velocidade, mais E imprevisibilidade. tens o Pedro Gonçalves. O Pedro Gonçalves nem sequer foi um minuto, não é? O Pedro Gonçalves é outro dos elementos que pode aqui também trazer outra disposição e outra opção. O Otávio vai trazer aquela também que nos falta, é um jogador refilão, eu gosto dele, um jogador refilão. É malandro. Malandro, exatamente. É um filão malandro. E é isso filão que às malandro. vezes é importante nas equipas. Sim, é aquele tipo de jogador que ninguém gosta, de que nem ninguém gosta quando está na outra equipa, na equipa dos outros, e que toda a gente gosta quando está na sua equipa. E depois vai trazer esta seleção esta possibilidade de jogar em várias posições. Ele tanto joga, é um bocadinho como o Pedro Gonçalves, tanto pode jogar apenas com mais um médio no meio, porque ele jogou muitas vezes no Futebol do Porto assim, quando o Sérgio precisava de alterar, colocar mais gente na frente, puxava sempre o Otávio para o lado, era o Danilo, ou era o Sérgio Oliveira, ou o Uribe, e depois também tem esta possibilidade de jogar nos corredores, como faz o Pedro Gonçalves, e vir fazer os momentos interiores, não é? Com e sem bola, que ele é muito inteligente a jogar sempre entre linhas. E depois esta qualidade que ele tem de definir o último passe, muito bom na meia distância, a finalizar, e depois traz isso que eu acho que é importante nos jogadores. É malandro. E curiosamente aparece convocado, e na semana passada falou-se da possibilidade de ele ser convocado para a seleção do Brasil. Ora, aí é que está. Eu acho que essa é uma jogada muito inteligente do Mr. Fernando Santos, porque já se falava que ele poderia ir para a seleção do Brasil. E ele podia fazer essa opção. A partir do momento que é convocado e que joga, portanto, já não pode. Marcamos território num jogador que acho que é extremamente importante. Portanto, acho que é muito inteligente de parte E há outro luso-brasileiro, que é o Mateus Nunes. O Mateus Nunes, que um dia destes... E o treinador já chamou a atenção, já disse hoje, ele já pode ser chamado à seleção. E com o Mateus Nunes, que é o outro luso-brasileiro que está também na porta de poder um dia destes ser chamado, conforme as coisas correrem. Eu não sei porque é que nós, o típico português, não é? Nós temos esta mania, que todos os outros aproveitam. Os italianos, os franceses, toda a gente aproveita. Sim, e nós achamos mas que somos diferentes. cada vez é uma mentalidade que cada vez tem menos seguidores e que está ultrapassada. E a realidade é que
são iguais, têm os mesmos direitos e têm que ter os mesmos direitos. Não há... E não há que aproveitar esses talentos. Mas o Fernando Santos hoje disse uma coisa importante que é, ele disse, eu não peço à Federação, não peço a ninguém que naturalize ou que força a naturalização de um jogador. Se ele está naturalizado e se tem os mesmos direitos, então é tratado em conformidade como os outros. E isso parece-me certo. Isto é um diálogo que vale para estes, mas também vale para o Pichardo, que é o caso mais flagrante e mais recente. E nós não temos assim tantas medalhas de ouro olímpicas, não é? Exatamente. Foi só a quinta. Quinta medalha de ouro. Mas há aqui uma abertura. Há uma abertura. Penso que a seleção aqui, Fernando Santos, faz aqui uma abertura. Mas agora há uma segunda abertura, que é utilizá-los ou não utilizá-los. Essa é que é a segunda questão. Porque senão vamos cair exatamente a fazer a mesma coisa que fazíamos no anterior. Não vale a pena termos mais juventude dentro do plantel e depois não ser utilizados. Mais sangue novo e depois não ser utilizados. Essa é a segunda questão, mas claro, porque temos 25, só 11 é que podem jogar e temos depois mais alguns qualidade, não é, professor? E é muita qualidade. Estamos a falar do Otávio, neste leque de jogadores médios, uns mais defensivos, que também já está a vir esta nova vaga, não é? E agora esta gente que tem estas características, que podemos incluir o Pedro Gonçalves, que ele aparece aí como avançado, mas também sendo acaba por ser, vocês são treinadores, quem era o meio campo que escolhiam com estes 25? Tem a ver a forma, como é que o Fernando Santos, não é? Jogava em 4-3-3. 4-3-3, portanto o Palhinha aqui é o Palhinha mais 10. É o Palhinha mais 2, não é? E depois, se queremos um jogo mais calmo, mais pausado, o João Mário é fundamental, isso aí não vejo, e o Bruno Fernandes, que é aquele que mais estica no sentido, mais queria... O Otávio ainda não entraria nestas primeiras contas. Não, mas depois, se é um 4-3-3, agora quem é que joga nos corredores? É que o Otávio pode jogar num corredor ou no outro. Mas tens sempre o Bernardo Silva e tens o Diogo Jota. Pois tem, mas o Bernardo Silva tem que abrir a pestana, porque no último campeonato exatamente. não correu bem, não é? E não é por acaso também a sua situação no Manchester City também não está a ser muito estável. Não está estável. Não está estável, portanto. Até terça-feira tudo pode acontecer. Agora imagina, tens o Pedro Gonçalves, naquela posição tens o Pedro Gonçalves. Não é? Do outro lado tens o Diogo e podes ter o Otávio. E ainda tens o Gonçalo Guedes. Que está em boa e forma. Até aquilo que normalmente o Fernando Santos, e foi assim que foi campeão europeu, aquilo que utiliza os tais médios jogando nos corredores para compensar aquilo que Cristiano Ronaldo é poupado no trabalho defensivo. E foi assim, com o João Mário a jogar nos corredores, o Renato Sanches a jogar no meio campo, estava Danilo e o William, não era? O William, o Moutinho. O Adriano. E aqui fechava sempre o médio por dentro para proteger aos corredores o médio, e o Otávio faz isto muito bem também. Chegou a jogar com os três tenores, com o Quaresma, com o Nani e com o Cristiano. Exatamente. Mas de qualquer forma é assim, a Seleção Nacional não pode queixar-se de falta de argumentos. E de soluções. Ao contrário, por exemplo, da Bélgica, que tem sido primeira do ranking mundial e que nos iluminou, mas nós percebemos que aquela geração, a geração Witzel, está a acabar e depois os que vêm a seguir já não parece ninguém do mesmo calibre. É chegar a um ponto máximo. Chegar a um ponto máximo e a tendência é sempre baixar. Sim, mas eu creio que o último campeonato da Europa foi... Aí o Fernando Santos percebeu que errou e que tinha que dar um passo em frente porque sim. Estava a gente... Ele deve ter tido a noção que depois, de facto, que não foi justo, que deixou a gente de fora, ou melhor... colocou a gente a jogar, se calhar não merecia ter jogado tanto. Tinha lá essa gente, mas não os pôs a jogar. Tinha lá essa gente, mas não os pôs a jogar. E só mais tarde é que verificou que realmente tinha... Mas mais vale a pessoa reconhecer que cometeu uma imprudência do que propriamente não o reconhecer. E eu acho que isso é o reconhecimento. Ele já deu aqui um sinal de mudança. Um sinal de abertura. Por isso é que eu digo, este é o primeiro sinal do primeiro obstáculo, agora vamos ao segundo. Que é eventualmente tê-los, mas depois estamos no banco ou estão sentados a ver o jogo. Isso aí é que depois iremos ver, com certeza. Em relação ao Benfica e em relação ao jogo de Eindhoven, o Jorge Jesus fez uma leitura correta da situação. Olha, e depois o jogo muda com a expulsão do Lucas Veríssimo e aí teve que preocupar-se essencialmente em defender? Sim. Ele fez uma leitura correta
ao contrário do que tinha feito no jogo da primeira mão, onde me parece aliando à forma como ele montou a equipa, associando às declarações que ele fez, que ele não tinha um conhecimento muito exato da equipa do PSV. Ele, às vezes, questões estratégicas, os treinadores acham que elogiando o adversário, que é para o iludir, enfim, não sei se isso tem algum significado, mas eu creio que ele montou a equipa, os problemas que o Benfica sentiu, e que já não sentiu no jogo da segunda mão, parece-me que ele não tinha uma vaga ideia do que era o verdadeiro potencial do PSV. Na segunda mão, fez as adaptações que eu quero sublinhar isso logo no dia do jogo, nesta bancada da Bola TV, não sei, que o professor Jorge Castelo chamou a atenção, que tinha havido ali um déficit no meio campo, por isso é que o Weigl e o João Mário acabaram estafadíssimos, porque jogaram sempre em desvantagem, 2 contra 3. Logo a seguir, o Mister Vítor Manuel, 2-3 dias, disse ele em Eindhoven vai jogar assim como jogou, e até sugeriu mais. Ele deve jogar com o Rafa nas costas como segundo avançado nas costas do Guilherme Moscou. Portanto, foi isso que ele fez. Portanto, até aqui não há novidade nenhuma. Porque ontem brinquei, se ele ouve a Bola TV, portanto, ficou com a tática feita. No resto, eu acho que aquilo foi uma vitória de todos, e foi uma vitória dos jogadores. Eu não estou muito de acordo, mas eu posso ser suspeito que eu não sou um adepto do Jorge Jesus em várias coisas. Acho que ele tem qualidades, mas também tem muitos defeitos. Eu apreciei mais aquela frase do Vlaco Dimos, quando ele disse, e eu acho que bastava olhar para a cara dos jogadores para perceber que eles queriam jogar a Liga dos Campeões. E eu achei que, de facto, isso reflete a vontade do grupo. No resto fez aquilo. Eu estava a ver aquele jogo, lembrei-me do ano passado, do jogo de Braga, do Sporting, onde estava com -1, quando de repente o Ruben Amorim fez lá umas almas. O Mateus Nunes faz o gol. Sim, mas primeiro meteu tudo lá atrás, vamos tudo lá para trás. E depois uma bola lá para frente, aí vai o Mateus Nunes e faz o gol. Portanto, fez o que tinha que fazer. Nessa noite o Ruben Amorim disse, ok, vamos lá tentar empatar o jogo e depois logo vemos se conseguimos ganhar. Exatamente. Portanto, acho que foi essa a estratégia, correu muito bem, mas foi, aproveitando uma frase do Jus, quando ele se referiu ao Amorim, ao Vlaco Dimos, o melhor, o mérito é da equipa, dos jogadores, do Benfica, e acho que ontem isso aplica-se na perfeição. O mérito é do Benfica, o mérito do coletivo, treinador, jogadores, todo o grupo. Pedro, o que é que o Lucas Veríssimo pode aprender deste jogo? Ele não se pode queixar de nada a não ser dele próprio, mas isso faz parte do processo de crescimento. Sim, neste jogo que foi claramente Sport Lisboa e Vlaco Dimos, peço desculpa, mas é a minha opinião, portanto, para mim é o homem das duas jornadas, portanto, já tínhamos falado aqui na Bola TV, e eu gosto de bater, vou bater sempre, quando falarmos deste jogo, vou bater sempre, só para chatear um bocadinho ali o Mr. Jorge Jesus, até sentei aqui as defesas dele, 23, 41, 62, 73, 77, dos 85 e 88. E essas duas seguidas? Do 85 são as duas seguidas, do minuto 41 do 85 há pontos. Pronto, posto isto, é lógico, o próprio Benfica, Lucas Veríssimo, até veio pedir desculpa e, portanto, na perspectiva que percebeu claramente que cometeu 2 infrações. Ao minuto 8, ele perdeu a bola para o respeito do costume, o Gapo. Cá foram 3 cartões amarelos, lá mais 3, foram 6 ou 7 cartões amarelos que ele conseguiu sacar as jogadores do Benfica. Ele perdeu a bola. O jogador mais sobressaliente, mais espampanante era o da direita, mas quem fez o golo e quem fez o perigo foi o da esquerda. Sim, e o Gapo consegue sacar esse cartão amarelo porque o Lucas perde a bola para ele e depois a seguir vai atrás dele, agarra, o árbitro tentou dar ali a vantagem, não conseguiu o cartão amarelo. Depois o minuto 32, é aquela questão que também já tínhamos falado, tem muito a ver com estes critérios da UEFA e que também foram ditos e transportados cá para Portugal e para os outros países, que é a questão da utilização do braço, mão, cotovelo, na cara, quando saltamos e a nível assim, da cabeça, cara, rosto. Estava sim, mas é uma realidade. A defender, os jogadores habituam-se a saltar e habituam-se a meter o braço para se proteger, mas tem que se desabituar, não é? Não, uma coisa é usar o braço para a impulsão, outra coisa é muitas vezes aquilo que se faz.
exatamente nesse sentido de proteção, porque sente que o jogador vai ocupar ou vai tentar disputar a bola, que é a tal abertura e o largar do braço para a direita ou para a esquerda, como foi a caso. E como a FIFA, há uns anos atrás, o International Board tinha aquela questão ainda tem, obviamente, daquilo, as entradas por trás, e era uma prática recorrente aquelas entradas em take, como isso mais ou menos no mundo tem vindo a ser resolvido, pelo menos a nível dos países principais, agora é esta nova moda que se percebe sobretudo com a televisão, que é a utilização dos braços para, tu vais lá disputar, mas eu vou tirar daqui. E muitas vezes, umas vezes mais imprudentemente, outras negligentemente, esse tipo de infração e a FIFA e o International Board querem cartão amarelo no mínimo, cartão vermelho se for efetivamente uma agressão. E portanto nada a dizer, os dois cartões amarelos... O futebol, isso é uma reflexão que eu deixo para todos. O futebol nunca foi tão pouco violento como é hoje. Sim, está mais tranquilo nesse aspecto. Concordam com esta ideia? Nunca, em nenhum momento, desde que se joga futebol, houve tão pouca violência nos jogos como acontece hoje. Quem quiser pegar em jogos da década de 60 ou da década de 70, arrepia-se com a violência. Violência. E violência não reprimida. E quase que a televisão tem aqui autorizada. um aspecto importante, que é que nós agora vivemos no mundo Big Brother, estamos sempre a ser vistos, e portanto isso também, e outros fatores, não é só isso, mas isso também vai reprimindo um bocadinho essa questão, que é aquilo que se passava ali, às vezes passava-se naquele jogo, com as 200 ou 300 ou 1000 ou 2000, e agora não. E é tudo descortinado, e ângulo para a frente e para trás, e vem o VAR, que pode... Mas os artistas nunca tiveram tanta possibilidade de se exprimir, claro, mais livremente e mais e em segurança. Estava a pensar no Litos. Agora são eu nem digo que é dos artistas que nós percebemos, é que há 20 anos atrás era permitido muita coisa. E agora vê lá há 40. Não é? Todos evoluíram. Vê lá há 40, o que é que não era permitido? Pronto, e no tempo do Pelé e do Eusébio. Eu não passei. O que o Pelé e o Eusébio de Stefano passaram. Sim. Não, mas tu tens imagens há dos anos 80, até nas redes sociais, daqueles jogos de Futebol do Porto, Benfica e por aí fora, não é? Claro. Eram situações que eram Não, alarmantes. É que as pessoas às vezes dizem o desporto é muito violento. E assim, o futebol nunca foi tão correto na história, desde que foi inventado, nunca foi tão correto, jogado tão corretamente como é hoje. Também tem uma responsabilidade dos árbitros, são melhores, mais bem preparados, mais bem defendidos, mais protegidos. Eu estava na Sporting TV a fazer o jogo ao minuto contra o Belenenses. Eu percebo que o que está hoje, e é visto pelo VAR, a expulsão do Miúdo Taira. A minha percepção foi que ele descorregou com o pé direito, e depois já não teve hipótese de retirar. É perigoso, porque atingiu o tendão daqueles do João Palhinha. Mas é evidente que o VAR e o árbitro não podem avaliar o ele ter escorregado. Exatamente. Mas nós que jogamos futebol, ele não tinha qualquer intenção de ir fazer aquilo. Quando eu tento defender os jogadores, olha, o Pedro Venâncio, que é meu querido amigo, hoje não jogava 2 jogos seguidos, não é? Por causa dos cotovelos. Eu jogava de maneira diferente. Cortava Mas isso pode mudar. Jogava com adesivo nos cotovelos. Os nossos comentadores, não sei se ainda continua, mas nos nossos comentadores, vai lá Tubarão. Olha, Pedro, tu tens agora, tu até já referiste isto muitas vezes, agora até que aquilo que foi a análise diferente dos tais braços abertos dentro da área, não é? Em que nós fomos dizendo aqui que os jogadores qualquer dia, a mobilidade deles ou a coordenação deles parece ser um problema. Que andavam constantemente com os braços. Agora está a mudar. Estás a ver? Já estão a ajustar um pouco. Eu não sei se daqui no futuro não vão só analisar aquilo que é intencional do cotovelo. Mas isso é muito difícil. Eu percebo que estás a dizer, mas é muito difícil. Porque nós fomos habituados desde miúdos a saltar, a posicionarmos, e os cotovelos fazem até para a impulsão. Claro que sim. Eu também já falei, muitas vezes quando vejo para baixo, mas uma coisa é para a impulsão. Mas depois a intenção o cotovelo só sai para o lado do adversário e nunca sai para o outro lado. Mas às vezes depois aqui também é o simular, porque hoje os jogadores, e tu sabes que isto acontece, também é verdade. os árbitros, alguns ex-árbitros, vão aos clubes ensinar a tirar proveito das situações. E hoje percebemos tirar proveito do VAR. Que estão constantemente a dizer vai ver, não é? E a simularem. Hoje ninguém pode tocar na cara de ninguém. E vemos até. Tocam no peito e eles dizem que é cara, não é? Por isso, mas o VAR também temos que ter consciência de que é um processo muito recente. As outras modalidades têm vídeo-árbitros já há muitas épocas. O futebol começou agora, começou ontem.
portanto, até evoluiu bem neste contexto. Há até que evoluir melhor na questão de fora de jogo e das linhas de fora de jogo, que ainda não está afinado, vai ser o próximo, que vai mudar o jogo. A Inglaterra, e isso vai ficar para debate num próximo programa, que é extremamente interessante, os ingleses não estão a cumprir as regras que o resto da Europa está a cumprir no fora de jogo. À conta disso, o Bruno Fernandes fez um hat-trick que não faria. Pois, mas esse é um tema interessante, mas vai ter que ficar para o próximo programa. Nós não vamos ter quinta da bola, mas haverá bola da noite na próxima quinta-feira. Voltamos daqui a 15 dias. Foi um prazer ter-vos em estúdio. Esperemos que seja para continuar e que isto seja um sinal também de finalmente estarmos aqui devolvidos à normalidade que merecemos. Um bom fim de semana. É o que eu desejo até não é esta, mas à outra quinta-feira.